Claro, o nosso convidado, porque a gente vai bater um papo aqui hoje sobre perícia criminal, vai ter muita coisa curiosa para vocês. E o nosso convidado, ele é perito criminal já há 15 anos. Eu vou falar com Pedro Bonassis. Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Muito obrigado, é uma honra, né? Eu já acompanho vocês aí há um bom tempo, os cortes e os episódios inteiros, e estava torcendo por esse convite aí. Vamos tentar chegar ao final e ser cancelado, como a gente já começa no final. É um assunto denso, um assunto pesado, né? Mas a gente vai tentar tratar aí com... Não, vai ser descontraído hoje. O Pedro, ele já foi nosso convidado na rádio, né, Pedro? Já foi entrevistado lá. Não, foi muito corrido lá, foi muito corrido. Foi corrido. E ele não foi cancelado, né? Não. Não vai ser hoje, né? É que lá era uma rádio católica, né? Dele... ele se comportou. E tinha um roteiro, né? Tinha um roteiro. Tinha um roteiro, a seguir. Então esperem hoje o Pedro sendo cancelado. Ô Pedro, mas vamos falar um pouco sobre perícia. Todo mundo já ouviu falar, né? Sobre perito criminal, aparece na televisão, tem série. Mas o que realmente faz o perito criminal? O que é essa profissão? Eu vejo que as pessoas não sabem direito, assim, né? Primeiro que existem vários tipos de perito, né? Perito judicial, perito do INSS, né? Perito particular. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre a perícia criminal oficial, né? E as pessoas, por conta dos filmes e séries, acreditam que o perito é aquele cara que vai no local do crime só e só isso, né? Mas a perícia criminal tem um universo de atividades, né? Que são feitas, inclusive, dentro de laboratórios, né? Exames de balística, exames de veículos, exames de documento, né? Mas a mais conhecida, né? Porque, claro, né? Ninguém quer... Vamos dizer assim, um perito de documentoscopia, né? Que é o perito que analisa documento. aquele não é muito instagramável, não é muito... Eu conheço muito competente, né? Mas não é uma coisa que causa grandes emoções, né? É o trabalho mais chato da perícia, né? Chato. Não é bem assim, não. Porque assim, ó... Esses dias eu vou ter que te contar que eu cortei meu dedo num papel. Nossa, que então foi. Olha, tive que botar um band-aid. Meu Deus do céu. Foi um dia agitado lá. Pessoal apavorado. Contaminou as provas, né? Contaminou. Exato. Mas respondendo a tua pergunta, né? O perito criminal, ele é um profissional, né, investido de cargo público, ou seja, um servidor público, que é responsável para, junto com a polícia judiciária, né? Vamos aqui, polícia civil ou federal, né? Produzem provas para a investigação criminal. Mas o perito criminal, ele produz provas materiais, né? Vamos dizer assim, resumidamente, né, de forma bem grosseira, uma investigação criminal, ela é composta de elementos subjetivos e objetivos, né? Subjetivos é aquele que vem do interrogatório das pessoas, testemunha, da interpretação, ou seja, tem um campo de uma liberdade maior, né, de interpretações, que fica mais a cargo da polícia judiciária. E os elementos objetivos são aqueles que vêm dos vestígios materiais, né? Coisas físicas, né? Todo crime, quase todo crime, deixa vestígio, produz provas materiais, né? Seja um cadáver, seja um documento, seja uma arma de fogo, e o perito criminal é o responsável pela produção de provas, né? Utilizando aí sempre, né? Se utilizando da ciência, né? Como seu alicerce, né? Então, basicamente é isso. É a parte mais técnica desse processo todo, né? Isso. Porque o testemunho, a pessoa, eu acho que eu vi tal coisa, aí tava escuro, o cara viu, mas não viu. Mas a perícia já trata de uma coisa diferente, é uma coisa mais preto no branco ali, né? Com base científica. Exatamente. Muito embora a doutrina, né, do direito diga que não existe hierarquia entre as provas, todas têm o mesmo valor, na prática a gente sabe que uma prova material bem feita, bem produzida, né, que respeitou ali os preceitos da cadeia de custódia, né, alicerçada na ciência, ela tem muito mais valor do que uma pessoa que disse, que viu, porque as pessoas às vezes mentem, às vezes se confundem, né, e eu mesmo esquece. Eu mesmo em local de crime, eu, às vezes pergunto para as pessoas, né, antes de começar meu trabalho ali, mas quantos disparos a senhora ouviu? Assim, mais de 20, foi metralhadora. Aí você chega lá, depois vai levantando os casos, foram 2, 3, mas na adrenalina ali a pessoa acha que escutou mais, enfim, tem uma série de problemas. Você sabe que eu vi uma palestra interessante uma vez, você deve lembrar dessa, veio uma psicóloga forense dar uma palestra e ela falou sobre como você vai deixando marcas na memória da pessoa. A pessoa, no primeiro momento, ela tem uma memória daquilo que ela viu, mas aquela memória, ela não é uma coisa... Ela não tem certeza. Ela lembra, mas chega um outro e começa a falar assim, não, aquele carro vermelho, né? Aquele carro vermelho. Aí ela viu um carro preto, mas ela já começa a ficar na dúvida se era vermelho ou não. Se todo mundo concordar que é vermelho, ela começa a lembrar de um carro vermelho depois. Então você começa a modificar a memória da pessoa. Se você pega
um depoimento dessa pessoa, sei lá, uma semana, um mês depois, talvez ela já não te fale aquela primeira coisa que ela lembrava lá 5 minutos, 10 minutos, né? Por isso que é importante o lance da perícia, porque ele registra como tá no local, né? Naquele momento, para depois não ter essa percepção errada da Tem testemunha. também até um filme, uma série, aquela do Saul Goodman, que é o advogado meio picareta assim. Isso, do Breaking Bad, né? E o engraçado tem uma cena que ele tá defendendo um cara, o cara cabeludo, barbudo, e ele indaga a vítima. Foi esse aqui que tu viu assaltar? Foi esse aqui que eu vi assaltar. Tem certeza? Tem certeza. Daí a pessoa que supostamente cometeu o crime não tá ali sentado, tá sentado lá atrás. E daí ele fala, não, mas esse aqui tem um álibi que ele tava em tal lugar, nesse dia, em tal horário. E era o outro exatamente. Lá. Então, como a mente se confunde realmente. E ainda mais sob pressão, né? Exatamente, porque ele viu um cara barbudo e cabeludo. Então qualquer barbudo e cabeludo não vai lembrar detalhes, né? E o trabalho de vocês é muito parecido com aquilo que a gente vê nas séries, no CSI? Ou o que tem de diferente? O que aparece lá nas séries que é mentira, né? No dia a dia ali de vocês? Essa é a pergunta que me fazem sempre, né? Vamos dizer assim, que é um meio termo, né? É claro que num episódio ali do CSI, os caras têm que contar toda uma história em 45 minutos. Então não dá pra mostrar uma coleta de DNA indo pro laboratório, aquilo entrando numa fila de trabalho, né? Esperando 2, 3 semanas, ou às vezes mais, às vezes menos, aí depende de cada laboratório. E aí vem o resultado, que às vezes é técnico, uma coisa que não ficaria assim interessante para o público. Então aparece o cara lá no computador, isso vai ser muito difícil fazer, ele digita 3 teclas, ele aparece a cara do suspeito, o endereço onde é que ele está. Claro que isso não existe, né? Mas todos os fundamentos que tem ali, eles são baseados em técnicas que de fato existem e estão por aí. O nosso estado aqui de Santa Catarina, ele é bastante rico nesse sentido, né? A gente tem as técnicas mais avançadas. Claro que tem um pouco de exagero, né? Eu já vi episódios lá que o cara achava uma fibra vermelha, aí ele jogou num banco de dados de fibras, né? Eu nunca vi isso em nenhum lugar. E aí deu que era num Corvette 76. Nossa. Aí eu falei, né? Claro que não é assim. Mas nós temos banco de dados de DNA, banco de dados de impressão digital. Hoje aqui não é difícil, né? Se você achar uma fibra, você fala, é um tecido chinês. Isso, exatamente. Tudo vem da China. 90% de chance de acertar, né? Exatamente. Mas assim, respondendo a pergunta... sim. É bem parecido. É bem parecido. Só que é mais lento, é mais moroso, não é tão emocionante quanto na vida real, né? Não, eu vejo, por exemplo, assim, quando eu assisto CSI, chega na sala, primeiro que tá todo mundo trabalhando à noite, que eu nunca entendi por que tá todo mundo à noite lá no escritório do CSI. De dia estão na praia aproveitando. Estão na praia, só pode. Miami, tu viu o CSI em Miami, E o Las Vegas eles estão jogando, Eles estão jogando, não tem ninguém lá. Exatamente. Aí é sempre assim, a sala é uma penumbra, aí tem um abajur atrás do cara. Tipo, aí tá aí no fundo. Aí. Isso, aí uma luzinha assim. Cara, quem trabalha desse jeito, como é que você vai analisar vestígio sem luz, né? Mas é pra dar um clima, né? É pra dar um clima. Aí você chega na repartição, é um pouco diferente, né, Pedro? É verdade. O glamour acaba. Uma claridade. Eu sempre pensei nisso, assim. Aí tá lá os dois discutindo, aí um monte de gente passando atrás, aí eles vão passando com papel. Isso. Nossa, quanta gente trabalhando, é 30 numa sala, assim, né? Não, né? Isso é bem diferente. E a quantidade de gente que vai no atendimento de local? Você pega a série, mas é uma enxurrada, tem mais gente ali, né? E a equipe do legista já é um monte. Isso. Aí vai a perícia, aí policial, fotógrafo tem uns 3, 4 na cena. Exato. Você chega lá com essa quantidade de gente? É um pouquinho menos, são 2, né? Eu vi duas esse dia. Vamos dizer assim, né? A minha equipe, né? Que atende locais de crime contra a vida. Eu trabalho numa equipe que só atende local de morte violenta, né? Crimes contra a vida. Ou mortes violentas ou suspeitas de serem violentas. Então a minha equipe são 2 pessoas, um perito e um agente de perícia, que é um outro cargo que a gente tem ali na nossa polícia científica. Mas quando há um cadáver, em cenas que tem cadáver, porque às vezes é uma tentativa de homicídio, a vítima foi socorrida, às vezes é um disparo, né, que feriu alguém, mas quando há um cadáver também vai o pessoal do IML, que faz parte da mesma instituição, só é um departamento diferente, que vão também mais 2 pessoas, né, que ajudam ali no transporte do cadáver, na manipulação do cadáver. Então, da polícia científica, via de regra, tá? Se não é uma regra engessada, são 4 pessoas. Legistas, médicos legistas não costumam ir ao local de crime.
aqui no nosso estado, né? No Brasil, em geral, eles não vão, tá? O pessoal do laboratório não vai. Mas existe isso sim, tá? Essa van que chega com 6 pessoas e não é só na Noruega e na Suécia, né? O Chile é um bom exemplo. O Chile hoje eles têm um padrão de perícia criminal que eles vão numa van com 6 pessoas. Eu conversei com um perito chileno, tenho até amizade com ele. Vai um médico legista, vai um profissional do laboratório, vai um perito criminal, vai um fotógrafo, vai mais uns auxiliares, então vai uma galera, né? Enfim, foi um padrão que eles conseguiram elevar, né? Aqui a gente não está nesse nível, mas a gente consegue chegar em excelentes resultados. Não é sempre que aquilo é necessário, sabe? Seria o mundo ideal, né? Mas estamos assim... Você arrumou um amigo chileno. O meu amigo Você chileno. sabe que dá pra regular a abrangência do Tinder ali. Você não precisa deixar... Não precisa tão longe, não né? precisa deixar tão amplo, cara. O raio do cara... Bota 100 quilômetros, já tá bom. O raio do cara é o planeta Terra. É o planeta Terra, o cara foi longe. Né? Não, eu conheci esse perito no congresso aqui do... Vai explicar. Quando o cara vai explicar, tá. Profissionalmente. Muda de assunto, tá? Tá, Pedro, mas assim, ó, uma curiosidade. Porque no teu trabalho, ainda mais na tua função, que é esse setor de crimes contra a vida, o contato com o cadáver é muito constante, né? Quase toda ocorrência que você vai ter um cadáver ali. E a gente sabe que isso é meio que um tabu, né? Como é que foi isso pra ti? Antes de entrar na perícia, você tinha essa facilidade ou isso era um tabu pra ti também? Não tinha essa facilidade, não. Apesar de, né, eu vinha das ciências biológicas, né, e lá a gente mexe com cadáveres animais, né, vamos dizer assim. Temos aula de anatomia, passa pelo anatômico, né, todo estudante da parte de ciências biológicas, de medicina. Mas ver uma pessoa morta e eu ter que trabalhar, né, em cima desse cadáver, não, nunca tinha visto. Mas eu tive uma certa sorte, porque eu comecei no interior, então demorei para ter o primeiro contato. Primeiro eu acompanhava um perito criminal, né? A gente faz um estágio. E aí depois eu fui tendo eu fui pegando casos leves, né? O primeiro caso é até curioso eu contar aqui. O primeiro caso de cadáver que era meu mesmo. Beleza, assumi a minha lotação lá no interior do estado. Foi um rapaz que se enforcou nos fundos da casa dele. E lá eu não tinha agente de perícia na época. Ele estava em funções administrativas, era eu comigo mesmo, eu e Deus. E aí eu tinha que chegar, não posso chegar lá tremendo, né? Eu tinha que mostrar uma certa autoridade, muito embora fosse a minha primeira Quanto tempo depois foi de você entrar esse primeiro atendimento? Uns 6 meses depois, Porque eu comecei fazendo outras perícias internas ali, aí eu peguei, finalmente a minha semana de sobreaviso, mas eu morava numa cidade interior que não dava morte, não acontecia nada. Eu torcia para que alguém morresse, né? Assim, no bom sentido, é estranho, né? falar isso, né? Mas calma. Primeiro cancelamento. 10 minutos de programa. Foi bom enquanto durou, né, Ismael? Pessoal, um abraço. Assim, eu posso me explicar. Não é que eu gostaria que alguém morresse, mas já que vai morrer, já que a vida, né? É o teu trabalho, né? Eu queria que fosse no meu plantão. Tá melhor assim? Tá bom. Beleza. Aí eu cheguei lá... Para que tu pudesse solucionar essa morte. Isso, entendeu? Vingar essa morte. Bem intencionado. Achando criminoso. E aí eu cheguei lá, me apresentei para os policiais militares que estavam ali guarnecendo o local. Tava, perito, sou perito Pedro e tal. Perdão. E aí, não, o rapaz tá lá nos fundos. Aí eu cheguei lá, já tava escuro, né? Aí Nossa. Ele tava em suspensão completa. Por que tem que ser à noite, né? Isso. À noite ele tava em suspensão completa, que não é uma coisa que é Aí regra. aparece ele ali na porta da casa. Pode ir por ali. Daí chega o Pedro lá. Tá o cara. Mais ou menos isso, foi isso. Quase que eu falei, vocês não podem vir comigo, não. Aí eles segura a lanterna. Lá. Fala, segura a lanterna. Aí ele tava lá, pendurado, né? E aí tava batendo vento, ele já tava... Cena clássica, pendurado e a corda lá no caibro. No caibro. Aquele barulho desse já tava sinistro. Nossa, né? que horror. Aí beleza, eu fiz... Luz apagada ou acesa? Apagada, não tinha Nossa. luz. Aí, mas eu tinha a lanterna, né? Nossa. Fiz os procedimentos ali. É bem parecido com a série, né? É bem parecido. E aí eu tinha... clima. Até agora... Perdão, esse dia eu tive que pedir ajuda para os 2 policiais militares, porque eu não tinha agente de perícia comigo, né? Na época eu chamava auxiliar de perícia, não tinha. Eu falei, bom, cada um segura aqui no cotovelo, né, do rapaz, que eu vou cortar a corda. E aí nós botamos a cuba do IML embaixo, eu cortei a corda, a gente foi deitando o rapaz devagarinho. Aquela corda tava constringindo o pescoço, assim, quando o rapaz deita por completo, que eu vou soltar a cabeça, assim, né, com delicadeza, né, o rapaz assim... Ai, que horror. E aí os 2 policiais militares largaram, assim,
E eu quase fiz isso, mas eu tinha que manter uma certa calma. Aí eu olhei assim, aí eu falei pra eles, não, senhores, fiquem calmos que isso é normal. Eu nunca tinha visto e ninguém tinha me falado. Ele é igual o Pablo Marçal no helicóptero. Calma, Não, calma. Calma que eu vou Tô resolver. mais tranquilo que o piloto. Mas eu tive ali uma presença de espírito. Pra mim foi meio óbvio, assim, veio a explicação. Eu falei, não, calma, isso é só o ar saindo do pulmão dele, porque quando ele tava suspenso, que ele tava constringindo aqui as vias Esse aqui aéreas. foi o último suspiro. Isso, pode ser também poético assim, mas tecnicamente era isso. Aí a hora que aliviou, que deitou, né, o ar que tava no pulmão, passou, vibrou a corda vocal e ele fez esse ronco, mas ele tava naturalmente morto, ele tava gelado, já tava, né, com rigidez cadavérica. Então a minha primeira experiência foi essa. Deu um sustinho, mas foi assim. Depois também foi outra morte natural, aí fui pegando experiência. Pegando jeito. Pegando aos poucos, né? Você sabe que essa questão do suicídio, antes de entrar para a perícia, eu imaginava que o enforcamento fosse a última opção das pessoas, porque parece um negócio muito sofrido. Eu achei que outras técnicas iam ser eleitas. E depois que eu percebi que é a maioria, eu achei isso muito estranho. E além disso, mais estranho é porque essa que você pegou é a clássica, né? Suspensão completa, a pessoa tá com os pés levantados, ela tá pendurada. Eu achei que fosse a maioria também. Mas eu peguei muito caso de suspensão incompleta, que a pessoa tá apoiada no chão, numa cadeira. De joelho? Ajoelhada. É que tem gente que gosta de... Será que é isso? Tem gente que gosta e daí às vezes não consegue voltar. Então, eu já peguei, e isso é uma teoria que depois eu bolei, assim. Falei, poxa, de repente a pessoa ficou com medo de desistir, né, tentar desistir e não conseguir, e tentou se ajoelhando, e segurou até onde achou que ia dar. E aí desmaiou, e aí acaba, né, de morrer. Eu peguei um caso que a pessoa conseguiu se enforcar deitada numa cama. Ah, isso é bom. Deitada, colocou a corda aqui na cabeceira e foi soltando o peso assim, e aquilo já fez a constrição que precisa, porque na verdade o sangue corta primeiro, né? E aí a pessoa já perde a consciência e tal, e aí aquilo vai apertando mais e aí a respiração vai embora. Mas já pegou muito caso assim... relaxa o corpo, né? E aí aperta mais. Isso que você está falando é uma verdade. A maioria é suspensão incompleta e essa é uma dúvida que eu sempre tive. Será que as pessoas sabem disso? Porque eu, até ser perito, eu não sabia. Eu imaginava que não só tinha que ser completa, como que ainda tinha que ter um impacto, né? A gente via muito aquelas filmes medievais, o alçapão... Para quebrar o pescoço ali. Isso é a minoria absoluta dos casos, né? Isso é só em filme. Eu acho que a tua teoria faz bastante sentido. Do cara, eu vou ficar aqui, mas eu quero ter um pezinho no chão para se eu me arrepender, eu... Levanta, né, e tá consigo, tudo 10, né? Então eu acho que é isso. Mas a maioria, sim, é a suspensão incompleta e o imaginário das pessoas não diz isso. Então, às vezes você chega no local, não, foi homicídio porque ele tá com o pé no chão, mataram ele, botaram aí. Não. E teve algum caso, assim, traumático para ti, um que te chamou mais atenção? Assim, todo caso que tem criança é bem traumático para mim, assim. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar disso. Eu já saí de 2 locais, assim, que eu fui chorar num canto, assim. Uma vez era uma menina muito parecida com a minha filha, mesma idade, aí eu preciso buscar um equipamento no carro. E aí fui lá pro carro, fiquei uns 10 minutos ali, respirando, e vamos voltar, né? Uma outra vez também era uma criança, né? Enfim, bem pequenininha, e nessa vez, até os caras que a gente... né, vê que são os mais durões ali, são os policiais militares, são os caras que estão sempre no front, acostumado, os né? caras chorando, a polícia civil chorando, a família nem se fala. E aí eu falei, não, e eu era o único que não tava, assim. Mas quando eu levantei ali né, a manta metálica ali que o pessoal do SAMU coloca, aí foi muito ruim, assim. Aí não consegui também. Então todo caso é traumático, assim. Agora, alguns chamam a atenção pelo caso em si, né? Eu atendi um caso também que era uma vítima de homicídio, em que os criminosos removeram o órgão genital da vítima, introduziram na cavidade bucal. Nossa. E quando eu cheguei, eu não dava pra ver, porque o rosto estava meio escondido, assim, e aí... Sempre fala coisa, até parece meio engraçado, mas assim, dentro do contexto não é, né? É chocante, né? Eu falei, vou ter que procurar o órgão do cara aqui, né? Eu não posso sair daqui sem isso, né? Aí daqui a pouco a gente já estava introduzido ali, e nesse dia pegaram o sangue do cara, escreveram na parede, escreveram um pentagrama. Que horror. Aí veio toda uma teoria de que era uma coisa ritual, satânica, mas não era só um doidão, um drogado. E aí, ou faz também para despistar, né? Às vezes pra parecer que foi outra coisa, né? Eles escreveram a frase, claro, eu demorei para interpretar a frase porque escrita daquele jeito, né?
mas escreveram com sangue do cara na parede. Assim na terra como no céu. E aí uma cruz, um pentagrama, assim. Que horror. Aquilo foi bem chocante. Não, e são coisas assim que a gente não imagina, né? Que aconteça na vida real, né? Que a gente vê em filmes, né? Filmes pesados, né? E a gente não imagina que o ser humano tem capacidade de... Outros casos, Simone, eles são chocantes, Simone, não pelo caso em si da perícia, mas pela história que tem por trás, assim, né? Eu atendi lá no interior um caso também que o marido tinha matado a mulher, né? Um feminicídio, e aí estava preso, e de repente apareceu a filha do casal lá na delegacia pedindo: solta meu pai, ele é o amor da minha vida e eu quero me casar com ele. Aí aquilo já foi um choque para todo mundo, assim, né? Qual era a história? História pesada, assim. O pai mantinha uma relação com a mãe e com a filha do casal. E aí a menina nova, tal, a mulher dele provavelmente já tinha perdido interesse sexual nela e só queria a menina. Quando a mulher se sentiu rejeitada mesmo, falou: ele não me quer mais, ele só quer a minha filha, dela decidiu ir na delegacia e fazer a denúncia. E aí ele foi preso, mas aí, né, tem essas questões do Brasil que relaxaram a prisão. Quando relaxaram a prisão, ele foi lá e matou a mãe. Caramba. E aí a menina foi lá pra frente da delegacia pedir pra soltar o pai porque ela queria casar. Quer dizer, pra gente, eu vivo um outro psicológico, né? Que o pessoal... Tão estranha essa história, assim, sabe? Eu me choquei bastante com isso. Como isso acontece muito, a gente não vê. A gente vive numa bolha aqui. Né? Que não chega na gente, né? E também, assim, essa questão existe um combinado, né? Não é lei, mas existe um combinado entre as empresas de mídia, entre os jornalistas, de não publicar suicídio. Tem muita coisa que não se publica. Suicídio principalmente não se publica. Não se publica. E deixa falar, mas porque não se publicar, para não incentivar. Não, é mais para preservar também a família, porque o ser humano chegar naquele momento em que a única solução que ele encontra é tirar a vida dele. Então, tipo assim, ele já arruinou boa parte da vida familiar ali, né? Teve um histórico antes, exatamente. Né? Então, tipo, se tu ficar em cima, tripudiando daquilo, também é algo que... Não, e você sabe que é interessante porque a gente tem o Setembro Amarelo, né? Isso. O primeiro que teve... Você tá pensando no Novembro Azul, né? Tô pensando que tá chegando, né? É o mês ansioso, que vem. Né? Galera, manda um abraço pro meu médico, ó. Tamo aí. Mas foi... Autoexame. O Setembro Amarelo, o primeiro ano que teve, aumentou o número de suicídios. Eu lembro que a gente atendeu mais porque jogou um holofote em cima daquilo e a pessoa falou: já que é esse o mês... Depois eu não sei como é que ficou, deu uma equilibrada ali, né? Mas se você joga isso na mídia o tempo todo, exatamente, fica uma coisa muito comum, né? Tanto é que eles mudaram o enfoque do setembro, né? Não é a questão do suicídio, e sim da saúde mental. Da saúde mental. Então, tipo, mudaram um pouco a... E deixa eu contar, falando de caso, falar do primeiro caso que eu atendi. Porque assim, a gente entra, faz o treinamento... Mas... Sai todo empolgado, né? Você sai sem experiência. Assiste todos os CSI. Assiste o CSI, todos os episódios. Todos os episódios. Assiste Dexter pra ver se tem algum colega que tá seguindo também a mesma pegada. Se tem alguém que tem o perfil. Mas aí o primeiro atendimento. Caí lá no plantão. E aí tava eu e um auxiliar na época. Esse auxiliar, ele tinha trabalhado muitos anos no IML. E aí ele tava ali, já tinha mais experiência e tal. E deu a ocorrência de madrugada, comecinho da madrugada ali. Tu questionou no começo como é que eles trabalham de noite? Não, mas a gente tava ali de plantão, né? Agora aquela galera toda... A galera toda ali não fica. Dá o horário do expediente, todo mundo vai embora, fica só o plantonista, né? Rezando aí, pra não acontecer nada, né? E aí a primeira ocorrência, cara, foi ali no centro, perto do Francisco Tolentino. Sim. Passava em frente, Casas d'Água e o Camelódromo ali e tal. Aquela rua ali. Tinha uma blitz da Guarda Municipal e passou uma moto com 2 caras e furou a blitz. E a Guarda Municipal atirou e matou o cara. Na época, eu lembro que tava aquela discussão. A Guarda Municipal tinha acabado de conseguir o pote de arma e o pessoal ainda tava na discussão se eles podiam, se eles não podiam. Então tava um rolo ali, né? Aí veio a PM, veio a Polícia Civil, guarneceram o local lá, chamaram a perícia. Né? Para quem conhece a Francisco Tolentino, ela vem assim, ela faz uma curva e aí que ela chega naquela reta, né? Quando a viatura nossa fez a curva que eu olhei, cara, devia ter umas 20 viaturas com giroflex ligado, todo mundo fora da viatura de braço cruzado, esperando o perito. Todo mundo olhando para nossa viatura, o perito era eu, né?
com uma prancheta ali. Cara, já Aí, comecei... aí foi que nem filme, né? Daí ele tirou o Ray-Ban, né? Tirou o Ray-Ban. À noite ele tirou o Ray-Ban. Ouve só. De noite. Estufou o peito, encolheu a barriga. Tremendo, né? E assim, ó, o lugar era caótico, por quê? Era um lugar aberto, era amplo, né? Porque assim, ó, teve um disparo aqui, aí daqui 15 metros foi onde estava a moto, aí a moto caiu lá mais 50 metros para frente, o capacete do cara rolou, então assim, era um lugar imenso. Mas tinha ser humano falecido? Tinha o motoqueiro, né? Aí, cara, desci da viatura, todo mundo me olhando, já imaginando o que eu ia fazer. Aí veio o policial, que era o responsável pelo local, falar o que tinha acontecido e tal. E nessa dele tá contando ali, eu lembro que minha mente deu uma voada assim, eu baixei a cabeça e falei, caramba, hora que eu abri o olho... Devia ter feito concurso pro Banco do Brasil. Eu lá no Banco do Brasil, numa boa, o que eu tô fazendo aqui? Hora que eu abri o olho, o meu olho tava focado na roda do carro. E embaixo da roda do carro tinha um projeto de arma de fogo. Aí eu chamei o auxiliar lá, falei, olha, vem aqui, bate uma foto ali, o projétil embaixo do carro ali. O policial arregalou o olho e falou, nossa, o olho do perito é muito treinado. Aí eu relaxei, né? Eu falei, agora eu ganhei a coisa. Aí ele saiu todo empinado. Ele viu até coisa que não tinha. Agora eu vou ver tudo. Mas foi bom porque daí esse auxiliar que já tinha bastante experiência também foi dando uns toques, ó, não, aqui tá ok, já pode liberar o corpo, porque assim também, você tá no local, a hora que você liberou o corpo, não é, Pedro? Sim. Some todo mundo, o local acabou, desmancha o local, cada um vai para um lado e se tivesse que ver alguma coisa é antes de liberar. Então aquele momento de liberar... Então às vezes até segura o corpo um pouquinho mais para... Segura um pouco mais para ter certeza de que você viu tudo ali. Embora ele não vai, né? Tá ali já... Tá ali, não tá com pressa, então espera um pouco. E aí liberou. Então essa foi a primeira experiência, cara. Sabe qual é a diferença como um policial atira e como um criminoso atira? Qual é a diferença? Não. O policial atira assim, o criminoso atira assim. É verdade. Tem uma época a gente ousava, no começo, né? A gente ousava, né? Estimar a posição de atirador pela posição dos tojos, né? Quando uma arma de fogo, pistolas, né? Ou armas semiautomáticas, quando ela é disparada... O Pedro, ele é perito em pistola, tá? Só pra te falar. Deve ter um duplo sentido de ser, mas vamos lá. A cápsula, o pessoal chama popularmente de Como cápsula, mas o nome correto... Ele tem o certificado na sala dele. Ele botou na parede. Tu viu? E aí ela ejeta o estojo, né? O nome correto é estojo, para o lado direito. A grande maioria das armas faz isso, né? E aí você consegue estimar mais ou menos onde é que o atirador estava, né? Aí uma vez vem um policial mais experiente e falou assim, mas você tá esquecendo do manoshot, né? Eu falei, manoshot? Eu falei, o que é isso? Manoshot é que os malas atiram assim, com a arma assim, ó. Aí vai sair pro outro lado. Eu falei, cara, é verdade. Não que o cara vai atirar assim, mas é que... Mas tem uma variação gigantesca, né? E não só por ser bandido, mas é que na hora do calor ali, ela muda de posição e depois as pessoas acabam chutando. Então a gente não usa muito essa técnica, assim, né? Salvo algumas exceções, né? E ela sai pelo lado direito porque a maioria das pessoas são destras, né? Mas a arma já ejeta pra lá, né? Se ela tiver na outra mão, ela vai ejetar. A não ser que o cara esteja... Pega aqui no... Não, daí ejeta aqui, pega no... Lá em Portugal, ejeta pro outro lado. Mas por isso, a recomendação é sempre usar 12 de espalhadeira, né? Que daí não tem como achar o... Não, eu já percebi que existe uma dinâmica do caos ali. Eu em instante, eu já tirei várias vezes que o estojo vem parar dentro da blusa. Quando eu uso uma camisa assim, ó, e aí não é um pouco desagradável. Quando ele vem quente, usa óculos, né? Quando ele pega também aqui no óculos. Exato. Às vezes ele cai no chão, né? Bate no chão e corre pra cá. Então, ali tem a dinâmica do caos ali, né? Tá. Ô Pedro, falando dessa questão da morte, né? Que é o tabu, vamos falar um pouquinho do IML, porque o IML é dentro da polícia científica, né? Faz parte. E muitas vezes o perito criminal tem que ir até o IML para verificar o corpo, lesão, autópsia, necrópsia, aquela coisa toda, né? Conta pra gente como é que é essa questão do IML, o ambiente, o que você sentiu a primeira vez que entrou, que acompanhou frio, né? Ali. Não, o IML em si não é frio, eles têm as conservadoras lá, mas o IML... O IML em si... Mas ele é um ambiente um pouco pesado, o cheiro não é agradável, ainda que os cadáveres não estejam em putrefação, fica sempre um cheiro eterno ali, uma coisa meio... Cheirinho de presunto. O cheiro, é o cheiro do sangue também, né? Um negócio... Você sabe que eu comparo um pouco
com o cheiro de um açougue. Quando você chega perto do açougue, tem aquele... né, porque tem muito sangue, é meio adocicado, assim, Sim, parece o cheiro. Fica muito parecido. Exato. Assim, bom, em primeiro lugar eu queria mandar um abraço aqui e também parabenizar o pessoal que trabalha no ML, porque são guerreiros, sabe? É um dos ambientes mais difíceis que tem, assim, sabe? Especialmente Uma vez perguntaram pra mim se eu ia fazer concurso pra auxiliar de necrópsia. Não, obrigado. É difícil. É importante que a pessoa saiba o que vai fazer, tá? Essa coisa, eu entro lá, depois eu vou pra administração. Muita gente vai na empolgação, pela profissão, né? Pela não aguenta. carreira, pelo salário, sabe? Pelo salário. O salário não paga tudo, assim, sabe? Se você tiver muito problema com isso, lembra que são 30 anos, agora com a reforma da Previdência, são 35 anos que você vai ter que encarar diuturnamente aquilo. Não, e até mesmo a profissão de perito, né? Porque muita gente acha que vai passar no concurso e vai trabalhar no administrativo. Vai ficar não vai... cortando o dedinho no papel. Existe também essa atividade, né? Tem muita gente, mas não há garantias que você vai para lá. A administração pública, ela tem a discricionariedade de colocar onde está precisando, desde que aquilo esteja dentro da lei, né? Mas ali, por exemplo, a nossa lei estadual aqui, praticamente qualquer profissional que entra ali pode ser alocado em local de crime. Ah, mas eu não fiz para isso. Meu amigo, mas está na lei que você pode atender e a tua cidade está precisando e você vai. Aí o cara pega atestado, aí, né? Enfim, aí começam umas gambiarras. Porque assim, mas até é importante porque tu te torna um profissional mais completo se tu passar por todas as... Sim. Mas você sabe que isso é o que a gente imagina que aconteceria? Por exemplo, talvez nos Estados Unidos seja assim, né? Que o investigador de local de crime é o sênior, né? Ele vai passando por todos os setores, aí pega experiência e vai pro local de crime. E aqui não acontece bem assim. Então a gente tem muita gente novata que às vezes não passou por um setor de balística para saber como é que funciona lá a comparação, não passou pela papiloscopia para saber como é que é a impressão digital e às vezes cai no local de crime. Isso atrapalha um pouco, né? O ideal seria pegar bastante experiência para depois estar na... É uma cultura do Brasil, tá? O novato, ele vai pro local. Ah, tu vai pro local. Porque às vezes o cara que já tem mais tempo de casa, já tá cansado, não quer passar a madrugada na rua, ele quer sair, aí bota o novato. Mas do ponto de vista técnico, pra mim, isso é um equívoco. O cara que tá no local... Primeiro que você tem que ter perfil. O cara do local não pode ser um cara afobado, não pode ser um cara que fica nervoso. Porque assim, é aquilo que você falou, quando você desce da viatura, muitas vezes não, no apartamento, mas muitas vezes no centro da cidade, um homicídio, vai estar a imprensa te filmando, todo mundo te olhando. Aí você sabe, né? Até pra abrir a maleta, você fica... As pessoas estão olhando exatamente o que você faz. Assim, todo movimento teu é monitorado. Né? Exatamente. Então tu tem que estar ali, calmo, tranquilo, tem pressa pra ir embora, tá todo mundo louco pra ir embora. Então você tem que fazer o teu trabalho direito. Você tem que ter algum espírito de comando, né? Porque, claro que não é você que vai comandar todas as equipes ali de policiais, mas em algum momento você é um tomador de decisões ali. Por exemplo, o veículo que a vítima estava. Às vezes o policial militar quer saber, esse veículo vai ser periciado aqui, ele vai para a delegacia, vai ser liberado, você tem que... Não, ele vai para isso, eu preciso que isso aqui seja preservado. Então, você tem que ter uma certa postura. E tem que ter também o know-how, ter um certo conhecimento de balística, um certo conhecimento de papiloscopia, para que no local você consiga utilizar seus conhecimentos das mais variadas áreas da perícia dentro de um local de crime. Porque ali no local é um dos poucos exames que você tem um tempo para fazer e só pode fazer uma vez. Uma vez que você falou, o corpo está liberado, tchau, vamos lavar aquele local, você não volta. Né? Diferente de um exame, por exemplo, de um documento. Você, não estou em dúvida hoje, estou cansada, vou deixar isso aqui para amanhã. Amanhã você volta, com a cabeça fresca, não, agora eu consigo. Pergunta para alguém, né? Alguém, dá uma olhadinha aqui para mim, o que você acha, já tal. Viu alguma coisa parecida, no local você tá sozinho. E você sabe que quando eu comecei a atender, quando eu entrei, eu já fui para local também direto, né? Fiquei uns anos lá. Eu sonhava com uma certa frequência que eu estava sendo morto, que alguém estava vindo me matar, facada, tiro, alguma coisa assim. E quando eu saí da equipe de plantão, que eu fui lá trabalhos internos, né? Parou, nunca mais tive sonho assim, e aproveitando isso, assim, como tu lida hoje, assim, porque no início é meio tenso, né? Até a pessoa se acostumar com o trabalho, né? Atender aos casos e tudo mais, mas hoje em dia lida tranquilamente? Não, é tranquilo.
com relação Não sonha mais à noite? Nunca sonhei. É mesmo? O que acontece é que você vai ficando... Primeiro que você fica um cara estranho, né? Você tá passeando com alguém ali, namorada... Você já atendi um caso aqui, ó. Um cara já se matou aqui, ó. Esse aqui, o outro já cortou a cabeça. É um negócio... Já não senta mais de costa pra porta. Começa a ficar isso é uma coisa que eu tenho por hábito, né? Pela questão de arma de fogo e tal. Por isso que ele toca a bateria, que ele fica lá atrás. Lá no fundo do quarto. Quando começar, ele já... E aí eu tenho esse cacuete de pensar e mesmo narrar para as pessoas que estão próximas de mim o que já aconteceu aqui. E tem também aquela leitura, assim, eu vejo um trabalhador ali, eu falo, puta, vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, porque tá lá o cara, ele bota uma escada metálica dentro de uma piscina para reparar um negócio. Aí, cara, poste elétrico, trocar um bocal. Exatamente. Aí eu já vi tanta coisa acontecer, das mortes das mais variadas maneiras, às vezes por uma certa, vamos dizer assim, usar uma palavra meio pesada, mas uma certa estupidez, sabe? Assim, displicência da pessoa, né? O cara tá fazendo um reparo em casa, com piso molhado, de chinelo, às vezes descalço. Cara, pelo amor de Deus. Então eu tenho esse cacuete. E a minha casa também, né? Estou me mudando de casa essa semana. Hoje é o meu primeiro dia na casa nova. Então eu não conheço lá ainda. Ontem eu já entrei meio assim, é um local super seguro, tá? Mas eu já estou pensando aonde eu vou colocar a câmera. Não é que eu vivo noiado, mas isso deixa a gente meio escolado. Você está exposto o tempo todo a isso, né? Quando eu atendia local de crime contra o patrimônio, que é furto em residência, né? Assim, ó, dá bastante furto em residência. Mas eu achava interessante porque eu ia atender a casa da pessoa, ela falava assim, não, mas aqui é um local super seguro, nunca aconteceu nada. Cara, eu tava atendendo a semana inteira assim, ó, no quarteirão de cá, no quarteirão de lá, só que isso não chega nele. Isso. Então ele tá achando que ele mora há 20 anos e nunca aconteceu, mas tava pipocando ocorrência para todo lado. Então quando você tá na segurança pública, acontece um pouco desse fenômeno de você ficar com essa atenção exagerada, porque você tá vendo acontecer o tempo todo também, né? Às vezes é até difícil em casa, às vezes eu falo pra Simone alguma coisa, não, isso aí é exagero. Mas eu já vi muito, claro. Exato. Talvez. Quer ver uma coisa interessante? Incêndio. Eu achava que incêndio era a coisa mais rara do mundo. Aí quando você entra, é um atrás do outro, tem incêndio, tudo quanto é bobagenzinha. Esqueceu uma vela, um carregador na tomada, uma panela no fogo, né? Esses dias teve lá perto de casa. Sim. Uma panela que a vizinha... Mas quando a gente é moleque, a gente gosta de fazer pirofagia também. Daí gosta, né? Aí é fazer foguete com garrafinha de álcool. Já fez umas artes dessa aí? Já, queimei a mão e tudo já. Ah, que coisa, né? Molecada. E molecada adora fogo. Ah, fogo, né? Rapaz, eu tenho uma teoria que existe uma legião de anjo da guarda que protege criança e adolescente. Porque o que essa galera faz, e quase não dá M, né? Tu não vê tanto assim, mas eu lembro quando a gente era moleque, vamos desmontar um monte de rojão pra fazer uma bomba, encher de bola de gude e acendia aquilo, meu Deus do céu, a chance disso dar uma... Desmontar o rojão, sabe aquela... Lembra aquelas mesas antigas de cozinha que tinha o pé de ferro? Que ele era assim, aumentava? Isso. Aí tu desmontava os rojãozinhos, colocando ali dentro o pozinho, né? Socando, pra dar pra esse... Nossa Senhora. Vai socando. Aí depois, com tranquilidade, tudo socadinho, tu pega, bota em cima de uma pedrinha. Tu tá ensinando a galera a fazer? Com um martelinho, não. Com martelinho. Não façam isso em casa, sem a supervisão desse adulto. Aí tu joga o negócio pra dar o estralinho. Aí a canelada da galera toda fica toda picotada, porque... gurizada. Só ideia boa, né? Só ideia boa. A gente soltava a pipa e a linha, às vezes, começava a chover e a linha pegava em cima do fio de alta tensão. Aí que o cara puxava, né? Aí o cara puxava, não posso perder, né? Numa dessa ele ia descobrir a eletricidade. Mas vocês falam dessas questões assim, também tem, por exemplo, eu tenho um tio que ele trabalha na Celesc. E ele falou de um rapaz que foi teve uma ideia brilhante de roubar fio de cobre na subestação aqui do Roçado. É direto. Aí o cara, acho que tinha 1,80 m, quando foram pegar só tinha uns 50 centímetros do cara. Eles tiveram que jogar a roupa, sabe aquela roupa da Celeste, que é aquela grossa, que eles não tomam choque quando eles usam aquela roupa grossa? Eles tiveram que jogar fora, porque o cheiro não saiu da roupa. Então, triste, cara. E outra situação também que acontece, que é fora da realidade, né? Da normalidade, vamos dizer assim, é perícia em presídio, né? Você já entrou em presídio? Várias vezes.
Nunca tive a oportunidade. Tá Pois acreditando? é. Que sorte, trabalho, hein? tá? Quer entrar? Não. Ainda bem que eles não puxaram a minha capivara antes de vir aqui. Talvez depois desse episódio, Não, alguns pode de ir. nós podem... Nunca tomei nenhuma geral na minha Eu vida. não, eu graças tô a bem Deus. quietinha A aqui. Eu só Simone tô, tá sendo- não, Mas tô ela é bem do Campeche, comportada, né? é. Campeche é perigoso. É, mas ela tá É politicamente nada. Ele também é? correta. Não, também mas é ele do mudou Campeche. agora recentemente. Não, mas ele tá no Campeche ainda. É do Campeche pro Campeche. Mas é o novo Campeche ou Tradicional. o tradicional? Onde É, fica nublado lá durante o dia. Não, o presídio, É. às vezes as pessoas falam assim, não, e eu não tô querendo dizer aqui que as penas sejam adequadas. Eu acho que o Brasil tem penas muito leves ainda, mas o cara vai passar só 10 anos. Meu amigo, eu já fiquei 2 horas em uma cela, trabalhando, sem ser preso, sem estar sujeito ali à disciplina do regime. Sabendo que ia sair dali daqui Sabendo a que ia sair. pouco. É terrível, cara. O cheiro é horroroso, o ambiente é pesado, Úmido, né? úmido. Eu fico pensando assim, você confinado ali, e aí você ficar 10 anos ali, e eu não tô dizendo que a pena é pouca, É leve, eu acho que para alguns crimes ela teria que ser maior. Mas só para confortar as pessoas que foram vítimas e que viram os seus algozes ficar 7 anos, fechadinho, né? Também, se a pena for 7 anos, o cara fica 2, 3. É. Mas os 7 anos fechadinho, 8 anos fechadinho, é um inferno. É um inferno. Então é um ambiente pesado. A gente faz louco para sair dali. Algumas vezes, para quem acredita ou não, eu sou meio cético, mas quando aconteceu comigo, eu fiquei pensando. Umas 2 ou 3 vezes eu saí dali de manhã e à tarde eu caí doente. Mas nada de que peguei um vírus ali, não. Caí Não, doente a assim, energia, ó. né? A energia Energia. baixou, cara. E eu só queria dormir. E calafrio. Chegou a noite, pum, melhorei. Você sabe que me deu 2 sensações ruins quando eu tive que entrar. Primeiro, o lance das grades. O cara vai abrindo uma grade, você passa, aí ele fecha a grade nas tuas costas para abrir a outra. Aí você começa a falar, caramba. Ok, E aí cada vez que você passa é uma grade que fecha. Eu falei, tá, se eu precisar sair daqui agora, quantas grades tem que abrir? Entendeu? Você Não já só começa... isso, é achar a chave, né? Na correria, achar a chave vai ser difícil. Então você começa a ficar meio preocupado, porque se tem uma rebelião, alguma coisa ali, você vê que você tá numa situação difícil. E a outra sensação ruim foi quando eu entrei na cela e vi onde era o vaso sanitário. Que não há. Reparou? Não há, né? É aquele modelo chinês, sabe? Que é no chão. buracô. Isso, que você coloca o pé, fica lá acocorado, e no fundo da cela. E só uma paredinha assim, ó. Uma paredezinha que separa. É só pra, sei lá, dar uma privacidade. Não sei se dá pra chamar de privacidade. Mas eu fiquei imaginando, falei, cara, naquela cela ali deve ficar umas, sei lá, 10, 15 pessoas. O ambiente é para no máximo umas 4, né? É, Tem 4 camas, né? mas fica bastante gente. Aí dorme de valete, que eles falam. Né? Isso. Sabe como é que é dormir de valete, não sabe? É o pezinho... Eles dormem assim, ó. O Pra pezinho na cabeça do outro, é valete. E aí, Tem quando parente da alguém vai criminalidade, eu tenho usar... parente da criminalidade. É, que tu já Sim, conhece já o dormir de valete. Dormiu de valete. Ele. Chega em casa com a esposa, tá tão acostumado que É. inverte ali, né? Não, e o cara ele ficou preso com o tio da esposa. Olha só. Ah, pai do céu. Família boa, né? Aí todo Natal, mundo- Natal vazio o Natal. Todo mundo na cadeia, mas né? deve ter história pra contar, né? Mas é uma situação ruim que a gente não imagina quando não vê, né? Você fala, não, deve ter um banheiro, deve ter um chuveiro, mas não é assim, né? Você sabe que eu imaginava antes de trabalhar com segurança pública, eu pensava o seguinte, cara, cadeia deve ser o seguinte, né? É pra inglês ver, não que eles possam sair, fazer o que quiser, mas não é. Fechou a porta lá, deve ser todo mundo amigo, o agente prisional deve ser amigo do cara, ou deve abrir as celas, jogar baralho junto. Eu me surpreendi, não, porque assim, é uma disciplina, cara. Sim. Tá? O cara sair da cela, os caras são super profissionais. Estou falando aqui da nossa Polícia Penal do Estado. Não conheço outras realidades, né? Mas daqui, assim, todos já, assim, tem uma série de procedimentos para garantir a segurança. Então, é todo mundo com a mão para trás, cabeça baixa. Às vezes um olha pro agente, ele, né, manda baixar a cabeça e não olhar, porque tem cara que é folgado, ele vai olhar para te intimidar. Então é uma disciplina, assim, então a coisa é muito séria, assim. Que é outra galera que eu aplaudo, assim, ó. Porque imagina, eu falei pra você que eu fiquei 2 horas na cela, fico ruim. Imagina você trabalhar ali todos os dias nesse ambiente pesado, os caras sabendo quem tu é, porque o crime sabe. Sabe teu endereço, sabe tua rotina, né? Teus horários. Então você tem que tratar o cara ali com disciplina, respeito, mas sem esculachar também. Primeiro, porque não é seu papel esculachar ninguém, né? A justiça não é a gente que faz, né? Existe a justiça nossa aqui e a de Deus, né? Mas o teu papel ali é ser profissional. E aí, entender, já tá ali, já perdeu.
Isso, se Ali você tá respeita o perdido, cara... já tá perdido pro Isso. cara. E se você respeita o cara não vai te perseguir. O que acontece é que, né, Não, a gente esculacho, e aí, enfim, outras coisas que já aconteceriam em outros tempos aí, talvez aconteçam ainda. Mas aí o cara, tipo, aí ele te leva pro pessoal. O vagabundo, quando ele é preso, ele aceita. Porque, né, perdi, só não pode ultrapassar certos limites, né? Porque não é nosso papel também, né? Ô Pedro, e o termo perito, ele é um termo meio pesado, né? Se dá a impressão de que o perito sabe tudo e é uma verdade absoluta e tal. É assim? O perito realmente é aquele ente que sabe tudo e tem todas as respostas? Como é que você encara isso? O famoso tudólogo. O meu irmão é tudólogo. Pergunta qualquer coisa pra ele e sabe a resposta. O importante é dar a resposta na hora, né? Eu, quando você me falar um nome aqui, se eu não souber, eu vou dizer que é um arbusto que tem no cerrado. Com convicção. Isso aí É tudólogo. Obviamente que não, né? O perito criminal é um ser humano, né? Ele tem apenas um treinamento para ver coisas que os olhos de pessoas comuns não veem. Então a gente estuda e, logicamente... Tipo uma bala embaixo do pneu. Exatamente. Isso é o olho de águia. Olho de águia. Mas eu... De novo, não tenho nenhuma vergonha de dizer que em local de crime eu já fui alertado por outros colegas, porque Sim. a gente também tá lá, às vezes tem visão de... Homem já tem a visão de túnel por natureza, né? A gente é assim, né? Por isso que a gente não encontra as coisas em casa, né? E toma aquela bronca Mais lá. focado, E aí... Mais focado, ele quer trazer o positivo. Né? Sempre. Ó, mas esse argumento aqui que eu vou te dar, ele é antropológico, tá? O homem, o macho, né? O macho. Ele sempre Nós, foi... isso aqui, nós. Isso, nós. Isso. Eu vou incluir o Ismael por consideração nessa, vai. Ele é treinado, eu não sei se Ainda é bem que verdade o ou não, Daniel não veio hoje. mas faz sentido. O macho, ele sempre foi acostumado a caçar. Então ele tem visão de túnel, ele não pode perder aquela caça. Foco. E a fêmea, ela sempre teve que cuidar de muitos filhos, de muitas tarefas, então ela tem a visão periférica. Por isso que quando você está na praia, atrás da Simone, e passar uma mulher, ela já viu pra onde você está olhando antes que você perceba que a mulher, que a bonitona passou. Então, ela enxerga pra trás. Ela já viu a mulher e já aqui, começou a olhar pra tua cara pra ver pra onde você vai olhar, né? Olhar é 360, né? E ele meteu o Ronaldinho Gaúcho, né? E daqui a Pra um lado E aí daqui a pouco ela faz igual exorcista, assim, ó, pra olhar pra ti. E vai girando. E às vezes a situação é muito constrangedora, porque a bonitona, ela vai passar aqui e você não tem pra onde olhar, daí você abaixa a cabeça assim... Aí já se entrega. E mesmo assim você vai levar uma bronca depois. Não olhou, mas pensou. Não, tem uma tática que é infalível. Então eu cheguei lá assim, olha só que ridículo o biquíni dessa guria, cara. Que horrorosa, né? Olha só. A tática tudo deprecia, entendeu? É, verdade. Não, olha só como é que ela tem coragem de vir aqui com essa roupa. Que absurdo. Como é que a gente chegou nesse assunto numa pergunta? Pois eu também tô tentando entender. Da visão, tá falando da visão. Porque o perito vê tudo ou não? Ele falou, realmente é isso, remete aos homens da caverna, até a questão, por exemplo, o homem, a maioria dos homens, eles acordam quando ouvem algum barulho de animal. Uhum. E as mulheres quase não. Mas quando uma criança chora, Aí as mulheres acordam e os homens não. É interessante isso. Tá vendo? Evolução, né? Então, quando você quiser falar coisa que é pra uma mulher não escutar, você fala num tom mais distante do tom do bebê, né? Você fala em latim. Fala latim. Vamos lá. Tomar um gelado. Eu tenho uma outra alternativa, né? Uma sugestão. Que tal não fazer coisas erradas que o seu mulher Exatamente. não gosta, né? É isso que eu prego lá em casa. É isso. Ou seja, o que ele faz, vai tudo que irrita. Sabe que no casamento tem uma pessoa que tá sempre certa e a outra? E o marido. É o marido. E uma pessoa que nunca passa frio, que no caso é a Simone. Isso aí ele copiou de um estimado que falou. Não, é que ela tá sempre coberta de razão. Ô Pedro, mas vamos falar assim, ó, de casos interessantes. Você lembra casos interessantes pra contar, assim, coisa diferente que aconteceu? Aqui vocês não trabalham com colarinho branco, né? Colarinho branco é interessante, né? Aí deve ter, aí tem coisa. Não, e outra, mas é mais Polícia Federal. E aproveitando essa pergunta, também uma dúvida que muita gente, curiosidade que muita gente tem, se por conta desses casos mais tensos, né, à noite, né, se tem uma história sobrenatural. Pois é. O Boitatá, se apareceu o Boitatá. Olha, eu sou bem cético com relação a isso, então eu já nem tenho esse... A minha mente, ela nem procura isso, assim. Teve um rapaz que roncou ali, que foi uma coisa física, assim,
mas eu não tenho muito isso assim, não, tá? Não creio las brujas, pero que las hay, né? Então, Las hay. às vezes, por via das dúvidas, a gente liga um incensinho em casa, acende uma velhinha, reza pra meia dúzia de Deus diferente aí, só pra garantir ficar bem com todo mundo. Amizade com todo mundo. Mas eu vou te contar que eu também não sou muito dessa de acreditar em sobrenatural e tal, mas assim que a gente entrou, que eu comecei a atender ali, então o plantão é assim, o prédio tem 2 andares e tem 2 blocos, né? E o IML funciona lá embaixo e a gente ficava lá em cima. E chegava plantão no final de semana... A luz se acendeu aqui aí, sozinho, ó. É um sinal, É hein? um sinal. Plantão no final de semana, não tem ninguém no prédio. Coisa boa. Só a equipe de plantão. E aí, de noite, aquele breu, né? E assim, ó, o prédio é um corredorzão. O quarto ficava lá no fundo e é um corredor, o que dá? Uns 50, 60 metros aquilo? Corredor gigante vazio. Sensor de presença na luz? Veio um estimado de um querido funcionário lá, que ele veio contar a história de que uma vez tinha um perito que estava dormindo no plantão e aí ele ouviu uns passos e ele não conseguiu ver quem era, mas ele olhou e viu que era um sapato vermelho. É o Zé Pelintra? Só que não tinha mulher trabalhando no plantão nem nada. E aí quando ele foi no IML ver o cadáver, era uma mulher com sapato vermelho. E ele contou essa história antes do meu plantão. Mas quem Uma disse, sexta-feira 13. É verdade. Quem disse que eu conseguia dormir depois? Aí dava ocorrência, você abre a porta do dormitório, você olha aquele breu no corredor e fala, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, cara? Aí tu sai com os equipamentos na mão, o cu na outra. Exatamente. É assim. Mas sabia que ali no... Porque vocês também trabalham ali perto do cemitério, né? É isso, do lado do cemitério. Então, ali, antigamente, na Geral do Itacurubi, ela era daquele paralelepípedo. Aham. E de um lado Tu é velho, né? Não, e de um lado é a Concap e do outro lado é cemitério. O que Isso. tinha muito ali, tu como químico, o que tinha muito ali? O que tinha muito ali? Não sei. Gás metano Ah, dos falecidos E e do da lixo. compostagem do lixo da Concap. Quando passavam os cavalos ali, batendo a ferradura na pedra, levantavam uma faísca e faziam uma bola de fogo. caramba, isso devia ser legal de ver, né? Mas e os caras que estavam no cavalo? A bola de fogo perseguindo os caras. Por isso que eles falam muito que naquela região também tinha boitatá. Que boitatá é a bola de fogo. Sim. Olha só. O Ismael é cultura, né? E também tinha outro cara que toda a vida que ele passava dali, pra ir do Itacurubi do Itacurubi pro João Paulo, ele passava por ali, só que ele sempre ficava esperando alguém passar. Porque ele tinha medo de passar na frente do cemitério sozinho. Aí ele ficava esperando. Saía da casa da namorada do Itacurubi pra ir pro João Paulo, ficava esperando. Quando vinha alguém, ele Aí ia ia junto. E fazia isso. Um dia ele chegou pro cara, tu não tem medo de passar por aqui? Ah, quando eu era vivo eu tinha, né? Aí o cara dá no pé, né? Sabe o que um perito criminal faz quando chega em casa? O que o perito criminal faz? Não sei. Ele vai assistir CSI no Netflix. E o que o mágico diz quando entra no IML? Abra cadáver. Boa, né? Muito bom, muito bom. Ô Pedro, mas e casos assim, onde a perícia fez a diferença ali? Você tem casos, porque tem várias etapas de investigação, tem a polícia civil, né? Eles vão investigando, mas tem coisa que a perícia acha e se não fosse a perícia não resolveria, né? Você lembra de algum caso assim? Isso. Bom, como eu falei no começo do episódio aqui, né? A gente tem a polícia judiciária trabalhando aí com informações mais subjetivas, vamos dizer assim. A grosso modo, tá? Não é tão assim. E a perícia criminal que trabalha com vestígios materiais. Então tem casos que se resolvem basicamente, por exemplo, um homicídio que quase não deixou vestígio. Por exemplo, um sujeito passa de moto na rua, tira no outro, de revólver, ou seja, não vai nem ficar o estojo, a cápsula, e o projeto transfixou a vítima e se perdeu no matagal. O que fica de vestígio ali? É um cadáver com disparo, onde que a perícia criminal vai poder, claro que vai poder dizer algumas coisas, se a vítima foi atingida de perto ou não, mas esse é um caso em que o próprio local ele é paupérrimo em vestígio. E aí, É o vulgo pobríssimo.
Agora eu não sei com aquela Cíntia Chagas lá. Eu não sei mais se paupérrimo é certo. Eu já vejo ela falando assim, aquele arzinho arrogante dela lá. Eu não falo porque eu acho o começo meio estranho da palavra. Então, pobríssimo. Pobríssimo? Então tá. Vamos lá. E aí, nesse caso hipotético aí, por exemplo, câmeras de segurança pegaram a moto, testemunhas. Esse caso se resolveu muito mais pelas mãos da investigação tradicional da polícia. Tradicional não, pela investigação da Polícia Civil. Outros casos, não. Sem testemunha, mas aí ficou impressão digital no carro, ficou estojo de arma de fogo, que depois pode ser correlacionado a uma determinada arma, apreendida posteriormente através de exames balísticos, imagens de câmera de segurança que foram melhoradas com técnicas ali da polícia científica, né, da perícia criminal. Então, alguns casos se resolvem muito mais através de vestígios de material, e outros são misto, né? Eles se complementam. E aí é o melhor dos dois mundos, né? Que você tem os vestígios apontando para... Aliás, a investigação clássica apontando para o local e os vestígios confirmando a história. E aí, realmente, a coisa fica bem robustecida. Fica amarradinha ali, né? Eu, recentemente, não posso dar muita informação, porque o caso está super quente. Peguei num homicídio, tava cansado de fazer a papiloscopia, assim, depois do homicídio, mas eu achei que tinha que ser feito naquela hora. Geralmente a gente deixa... Papiloscopia é a impressão digital, isso, né? Isso. É o levantamento de impressões digitais no veículo utilizado. Geralmente a gente deixa pro dia seguinte, porque... para fazer de dia, mais descansado, é um exame minucioso, mas eu achei, tava na iminência de chover, nem sempre as delegacias têm uma área coberta para guardar. Eu falei, cara, vou perder isso aqui, vou fazer agora. Aqui de São José não tem nem área, bota em cima da calçada. No pátio, né? Algumas delegacias, infelizmente, têm uma estrutura um pouco precária, aquém da desejada, né? E aí, coletei algumas impressões que eu não tava com muita esperança. Mandei pro nosso colega lá e fechei com 3 pessoas, quer dizer... Peguei 3 caras numa tarrafada só, assim, sabe? Aí, claro, aí vai ter o desenrolar disso, assim. Então, muitos casos a gente pega por vestígio material. A papiloscopia é um dos que mais dá gosto, assim, porque o DNA, por exemplo, eu mando pro DNA, depois aquilo sai da minha mão, ele vai pro laboratório, aí vai pro delegado, eu não vejo. Mas a papiloscopia, eu vejo. Eu pego uma impressão digital, eu encaminho lá pro nosso colega lá que trabalha no sistema de banco de dados, eu sento com ele lá. Antigamente era demorado, né? Tava um dia bastante pesquisando, rodando aquilo. Hoje é questão de 5 minutos, ali 2 minutos, às vezes menos do que isso. Pum, aparece o cara ali. Aí, opa! Claro que a confirmação final é feita através do profissional, não é o sistema que te dá. O sistema só filtra ali as impressões mais parecidas de um profissional. Aí, cara, fechou é o cara. Aí... Primeiro a gente confirma com isso, depois vai olhar, o cara mora na mesma região ou é envolvido, aí, cara, isso é uma alegria de ver. Assim. Tem uma convergência ali, né, que leva ele a... Isso. Mas uma dúvida também, vocês estão falando da questão das impressões digitais, uma dúvida que eu tenho, porque mudou a identidade nesses últimos anos, né, e ela tem validade, então a pessoa... obrigatoriamente ela tem que, de 10 em 10 anos, ela tem que renovar a identidade. Isso ajuda muito no trabalho, né, da perícia, porque de 10 em 10 anos tu tem um rosto renovado do cidadão, uma atualização do sistema, a pessoa se obriga, né, a ter que a impressão digital é coletada de novo. E você sabe que teve um ganho interessante, porque quando a gente entrou, 2009, não tinha um sistema digitalizado ainda. Eles coletavam tudo em formulários impressos, com a tinta. Sim. Né? Com a tinta. Então a pesquisa era muito difícil. Na verdade, ficava mais... Se você tinha um suspeito, você ia lá, pegava a ficha dele e com aquela ficha você confrontava com a impressão que você trouxe de local. Aí começaram a digitalizar e já coletar a impressão num sensor. Então aquilo já ia para o sistema e você conseguia fazer uma busca. E o interessante é que a criminalidade... ela geralmente é o jovem que comete, né? Isso. De repente ali até seus 30 anos. Então esse cara vem tirar o RG ali pelo, sei lá, entre 10 e 15 anos de idade e até os 30 mais ou menos ele comete o crime. Então a geração nova que foi tirando o RG foi caindo no banco de dados. Então já tem 15 anos que a gente está lá na perícia, teve uma renovação que quase todo mundo nessa faixa etária já está nesse banco de dados, né? E até também... Exato. Eu não sei se vocês compartilham também com o Detran, porque o Detran também colhe a impressão digital também na hora de fazer a habilitação. Coleta, mas ali não é com o Detran, né? É com o TJ, com a Justiça Eleitoral. TSE. TSE, isso. E o que eu achei interessante é porque daí também outra coisa que eu acho que facilitou, porque antes tinha o RG e o CPF. E daí o cidadão, o CPF era o mesmo no Brasil todo, só que o cara morava um tempo no Rio Grande do Sul, tirava um RG novo, morava... Então isso ia para o Paraná, outro RG, ia para Santa Catarina, outro RG. E agora
É porque não se comunicava. Então, se ele tivesse com a certidão de nascimento dele, ele poderia tirar uma identidade em cada estado. Aí foi criada agora a carteira de identidade nacional. Então, unificou o seu número do documento, é o número do... mas não é o cadastro único. O documento chama SIM, né? Sim. Carteira de identidade nacional. Então, o número agora é o número do seu CPF, o que facilita, né? Porque você só tem que decorar um número. E ele é um documento nacional, então você não vai conseguir tirar outro, porque você vai lá colocar a tua impressão digital, já vai puxar, esse cara já tem uma identidade, é fulano de tal. E isso, né, para criminalidade já dá uma reduzida, dá uma enxugada legal. E falando em caso onde a perícia foi crucial, eu lembro de um caso que eu atendi num apartamento. A mulher começou a sumir dinheiro do quarto. Eles guardavam numa gavetinha lá um dinheiro e começou a sumir várias vezes. Não tinha arrombamento, não tinha nada. E o pessoal até desconfiava que alguém ali da casa estava sumindo com dinheiro e tal. E aí a mulher veio meio preocupada, falou comigo, olha, a gente tem que tentar descobrir, porque o pessoal já está criando um clima ruim aqui em casa e tal. E só que não tinha vestígio nenhum ali, né? A gente olhou e tal, ela falou, não, mas teve uma colega de vocês que já esteve aqui também fazendo perícia, uma vez ela coletou uma impressão digital e a gente acha que tem um suspeito aqui no prédio e tal. Aí passaram o nome do rapaz lá e aí eu fui conversar, chegando lá fui conversar com essa outra perita que tinha atendido e ela tinha coletado uma impressão digital na porta da sacada pelo lado de fora. E aí eu peguei o suspeito, a ficha do suspeito e bateu com a impressão do cara. O cara era vizinho de apartamento, dava sacada com sacada, só era dividido só por um vidro assim, Então o cara conseguia passar da sacada dele para a sacada dela, entrar na casa, porque aí muitas vezes fica aberta a porta da sacada, né? Para ventilar, né? Para ventilar. Então não tinha arrombamento, não tinha nada, o cara só mexia na gavetinha do dinheiro, saía, pulava a sacada de novo. Então se não fosse a digital dele pelo lado de fora, o que estava fazendo a digital dele na sacada da mulher, né? Então, não foi convidado para entrar ali. Então, se não fosse isso, sacada do quarto, provavelmente? Era uma sacada da sala, né? Sala. Era sala com sala, ele pulava da sala Agora, eu só tô imaginando a cena do desespero dele vendo a perita ali passando pozinho. Ele só com a cabecinha do lado, assim, ixi, agora deu ruim, né? Não, tocava a campanha da vizinha. E aí, vizinha? O que tá tendo aí? Tocava em tudo. Não, esses dias até eu botei o dedo, estiquei assim pra ver se você tava em casa. Exatamente, isso o vestígio é contexto, né? Contexto. Se tem a impressão digital de uma pessoa que não era pra estar ali, acaba sendo um vestígio com uma relevância criminalística. Contundente, se a pessoa que né? frequenta a casa, não tem nenhum valor criminalístico isso, né? Isso. Se é um carro que está parado na rua, muita gente passando, um estacionamento, alguma coisa assim, tá do lado de fora, já começa a ser mais difícil, né? Se tá do lado de dentro do carro, já muda de figura. Uma coisa que está acontecendo bastante agora são as séries, né? Séries aí com brasileiras aí dos crimes que já foram solucionados, né? Alguns também não, que nem o da irmã do Belfort não foi ainda, mas... tem algumas ali do caso da Suzane von Richthofen, foi feito um filme. Da Yoki, né? Da Matsunaga. Isso, Matsunaga. Agora tá tendo do Maníaco do Parque também. Isso. Tá tendo Maníaco do Parque. Eu não sei se é um filme ou uma série. E tem um jornalista, escritor, que ele escreve o livro, a biografia do que aconteceu no crime, em cima dos laudos também da perícia e do julgamento ali de tudo, né? Então ele se baseia muito tipo nessa questão. E daí com o livro dele, o delegado da época é chamado para muitos podcasts, essas coisas assim. E eu vejo assim essa parte interessante que eles falando, por exemplo, no caso daquela atriz, né? Que o outro ator matou ela lá, eu esqueci o nome. Isso, Daniela Pérez. Né? Daniela Pérez. Foi se eu não me engano, um advogado que estava visitando a filha, passou e viu aquele carro num lugar estranho. Então, tipo assim, viu marcou a placa, né? Marcou a placa, porque ele já trabalhou. Eu não sei se ele era só advogado ou se ele era trabalhava em algum órgão também de. Ele marcou a placa, o veículo. E aquela prova foi uma prova crucial para...
aquele carro estava no local. Foi meio ao acaso, né? Porque se não fosse esse cara passando ali, provavelmente não conseguiria, né? Então daí tipo na casa da Matsunaga lá, eles falando, o delegado quando subiu, ele falando que ela e o marido, eles eram atiradores profissionais, caçadores, então eles tinham, tipo assim, ele teve que subir, pegar ela de surpresa, porque se avisasse que ia subir, ele falou, lá tinha um arsenal em casa, né? Então, então tipo assim, então tudo são coisas que realmente para quem trabalha com isso tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Não, né? e aproveitando a pergunta, aproveitando o comentário, na verdade, tu já passou por alguma situação de perigo, de confronto, por exemplo, de bandido, polícia, tendo que ir no local de crime? Já sim. A minha equipe, ela não... Quando ela chega aos locais, geralmente a situação está bem dominada. Por quê? Porque houve uma morte ali, então tem muita polícia, mas o trajeto é sempre preocupante. Eu passei por 2 situações de perigo real, né? Uma delas, um sujeito... Foi um amadorismo do meu... Eu descobri essa semana que ele bota a culpa em mim. Ele falou assim, o Pedro quase se... As calças. Eu falei, mas é um safado, cara. Ele, na hora, ele parou, eu vi aquele cara, a gente tava se deslocando pro local do suicídio, eu vi aquele cara na hora, eu falei, esse cara é mala. E foi a única ocorrência da minha vida que eu não tinha levado a minha arma de fogo. Tinha esquecido na casa da minha namorada. E aí ele parou pra pedir informação pro cara. Aí o cara, 5 da manhã, tava estrequinadão de droga. O cara viu, o cara tava atrás do muro, mas eu vi o cara fazer assim, ó. Caramba. E ele nem se ligou. Ele ficou esperando. Eu falei, dá ré. Ele deu a ré assim. Aí ficou manobrando. Meu amigo, nessa hora não existe, cuidado com viatura, tchau. Ele olhando pro retrovisor, aí a gente acabou ficando atrás de uma árvore, né, com a manobra dele, assim, e a gente escutou 2 disparos. Tá. Depois foi dada a devida resposta, que eu vou preferir deixar aqui. Muito bem. Uma outra vez, que foi curiosa também, foi um dia pesado, a gente atendeu 7 ocorrências de morte, né? Caramba. Pro pessoal que nasceu aqui em Floripa, tu és daqui, né? Pelo teu sotaque, tu também és daqui, né? Então, isso é um número alto, Nossa. né? A gente é de um tempo 7? de que Floripa era um homicídio a cada 15 dias, né? E a maioria era de facão, né? Se eu falo isso lá no Nordeste, 7 num dia, o pessoal ri, né? Pô, tem cidade aí que é 15, 20. Belém, né? Belém do Pará também é... lá é matança, assim, mas por nossos padrões isso aí é altíssimo. E aí a gente já tava na 6ª ocorrência. Dia movimentado. Isso. E essa ocorrência, ela não tinha cadáver porque a pessoa foi socorrida. Então, quando a gente foi atender ela à tarde, deu um homicídio na hora. Aí, como eu vi que não tinha cadáver, que era no apartamento, eu falei, fecha o apartamento que eu volto aqui mais tarde. Foi lá perto da casa do senhor lá, da sua antiga casa lá nos ingleses. Muito bem. Aí, eu voltei lá à noite, já era 2 da manhã, a gente cansadíssimo, eu e meu agente ali. Fizemos a perícia e tal. O sujeito abriu não tinha polícia, não tinha nada, porque não tinha mais corpo, a gente, né? E aí fizemos a perícia, quando a gente estava indo embora, entrando na viatura, a gente escuta disparos de arma de fogo. Tá, vários. E aí, eu tenho um quesinho, assim, de operacional, eu queria, Ele é enrustido, aquele tático enrustido. O táticozinho. Aí, e o meu colega, ele é 0 operacional, assim, sabe? Ele é bem responsável. Não. E eu peguei, vamos atrás. Não. Aí, quando eu comecei a me aproximar do prédio de onde tinham vindo disparos, saem 2 indivíduos com arma na mão. Tinham acabado de matar um cara. Nossa. E eles não me viram. Ainda bem, os caras saíram com visão de túnel, adrenalizado, assim, e eu com a minha pistola na mão, cada um tava de arma longa, o outro saíram correndo e aí agarraram uma rua lá. E aí eu falei, tá, e agora, será que tem mais gente lá ou não, tal? Aí a gente entrou no local e aí tinha lá um sujeito alvejado num carro lá, acabou não morrendo. Mas foi a única situação que foi ao contrário, né? Eu fui o perito que eu chamei a polícia pra ele me chamar depois, assim, né? Eu já tava lá. Não, e tudo a não se fazer, né? Você tá sozinho, sem reforço, sem retaguarda, sem nada. Exatamente. Ali foi adrenalina, eu fiquei naquela coisa ali, mas do ponto de vista racional ali seria um erro. Poderia ter tido sérios problemas ali. Mas aí, vocês estavam com a viatura também? Com a viatura caracterizada. Na época não chamava Polícia Científica, chamava IGP, né? Instituto Geral de Perícias, mas era cara de viatura de polícia, giroflex em cima. E é o que eu falo, os caras não querem saber quem é. Giroflex em cima. Muita gente não sabe a diferença, né? Só vê escrito ali polícia com giroflex em cima, acha que é. Né? Polícia, né? Tudo polícia. Porque tem, para quem não sabe, também existem as diferenças das polícias e também, por exemplo, da guarda municipal.
A guarda municipal, ela é preventiva. Deveria Então, ser. o que ela faz? Ela não é ostensiva igual a polícia militar, né? Então, ela é preventiva. O que ela tem que fazer? Ronda, né? Então, tá ali sempre circulando para que o criminoso se sinta desconfortável naquele ambiente e não cometa nenhum crime. Isso. Essa é a função principal da guarda municipal, ser preventivo. A daí da polícia militar é o Já é o ostensivo, que daí é quando tá pegando fogo, chama eles, né? E daí vem a polícia civil, a científica, né? Já são mais nessa questão realmente da questão de analisar, investigação, né? Analisar. E só que vocês já tiveram esse problema ou situação em que o pessoal que é de outra área da ostensiva ou da preventiva acabar querer interferir na decisão do perito? Polêmica, pergunta polêmica. Agora é que é o cancelamento. Quer arrumar um problema pra mim, né? Não, a gente tem alguns problemas de sobreposição de funções, assim. Muitas vezes, e aqui toma bastante cuidado ao falar isso, assim, não é uma crítica a nenhuma instituição. Aliás, mesmo quando você pega uma instituição tipo a Guarda Municipal, que você falou que é mais preventiva e tal, sempre vai ter uma divisão. Toda instituição hoje quer ter a sua NOT, COT, quer ter a sua divisão operacional. A Polícia Civil tem também, né? Polícia Civil. Como a Polícia Militar também tem uma parte de inteligência. Isso. Né? O que eu não acho errado. Eu acho que quanto mais polícia tiver nos defendendo... Imagina o seguinte, daqui a pouco você pede ajuda para um guarda municipal, socorro, o cara vai dizer assim, não, chama a Polícia Militar que eu só estou fazendo ronda aqui. Não, esse cara tem que estar pronto para te ajudar. Já aconteceu, não guarda municipal, mas a Polícia Militar. Roubaram aqui do lado aqui da igreja que os carros todos estacionados, os caras meter o joelhinho, né? Uou! E roubaram todos os aparelhos de CD. Aí aqui tem um postinho policial. Ô amigo, olha só, aconteceu. Cara, eu não posso sair daqui, eu tô sozinho. Acontece isso. O nome dele é Ismael, tá, gente? Não tem. Pode. Ismael Melo. O cabra macho, né? Você viu que a gente falou que eram os homens machos e tal? Agora ele provou. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho uns amigos bons. Não, mas a questão é a seguinte: existe, às vezes, uma extrapolação de funções. E existe, às vezes, uma deficiência, por exemplo, de efetivo. Às vezes o cara tá sozinho e ele tem uma ordem do comando para não deixar aquilo sozinho. Então, às vezes, não conheço o caso, não sei, não foi nem a má vontade dele. O que não pode é você extrapolar funções de modo que prejudique o trabalho do outro. Por exemplo, é sempre hipotético, tá? Mas a Polícia Militar querer estourar uma boca de droga, onde a Polícia Civil já estava fazendo todo o levantamento para pegar, né, para juntar provas, porque não adianta você pegar o cara e prender em flagrante na hora. Daqui a pouco ele diz, não, eu era usuário, eu tinha esse quilo de maconha aqui e tal. Você precisa ter um trabalho bem feito de construção de provas para que aquilo dê um resultado lá no judiciário. Senão, segurar o cara na cadeia senão depois. É só pra bonito. Bateu foto ali com o brasão da instituição atrás, prendemos o cara e no outro... Às vezes o cara vai pra casa antes do policial. O policial tem que ficar prestando depoimento e o advogado já chegou lá, não, pode sair. Mas isso é que o antigo comandante da Polícia Militar falava que a indignação dele era essa. Que eles estavam lá ainda dentro da delegacia e o criminoso já tinha saído. Já tinha saído. É um país que, assim, né, tem muita coisa errada, né? O policial fica até mais tarde. O cara já tá em casa, e às vezes com várias passagens, né? Mas agora a gente entra, né? Já começa a entrar numa crítica ao judiciário, e aí nesse momento eu vou dar um gole d'água aqui e vou passar a palavra a vocês. Então eu vou contar perrengues de local de crime, porque o pessoal acha que é sempre glamuroso igual o CSI, né? Mas eu fui atender logo no começo lá, uma ocorrência aqui pro interior. Tem uma cidade ali que é São Bonifácio, né? Dá uns 90 quilômetros daqui. E a gente ainda tinha que pegar uma estrada de terra, andar mais uns 30 minutos para chegar lá. E era um acidente, uma morte, mas foi um acidente que teve lá. Era um agricultor que tinha lá, acabou caindo, porque lá tem muito morro, né? Acabou caindo, tava andando numa estradinha lá, caiu num fio d'água que tinha lá embaixo. E aí a gente foi. Então, era uma segunda-feira à tarde. Naquela época era só aquele celular que fazia ligação, né? Não tinha smartphone. Ia para lá, perdia o sinal totalmente e um monte de ocorrência para atender e a gente lá sem sinal. Aí chegava nem na fazenda. Nem o rádio não pegava direito? Não, mas o rádio ficava na viatura, né? Daí a gente tinha que sair. É verdade. Aí
chegava na fazenda, a viatura não ia até o local. Então, tivemos que montar num trator para andar mais até o local onde estava. Aí chegava lá, fizemos um levantamento, recolhemos o corpo. Aí o corpo teve que vir junto no trator, né? Para voltar Andando? Até onde tá andando, não, deitado. Na até concha, onde tava o rabecão, né? E aí a gente tava voltando. Então são duas viaturas. Eu tava na viatura da frente, o rabecão atrás. E eu sempre acompanhando no retrovisor. Aqui ali tem muita curva, né? Aquela área ali. E eu acompanhando. Então fazia a curva, dava uma olhadinha, o rabecão tava vindo. Aí 2 curvas que fez, não viu o rabecão. Aí eu falei cara... Falei, pro auxiliar que tava junto ali, né? Na época chamava auxiliar. Pra dar uma maneiradinha, vai mais devagar, vamos esperar o pessoal. E fizemos mais 2 curvas ali, nada do pessoal. Falei, encosta o carro aqui, vamos ver o que aconteceu. Pararam pra tomar um cafezinho. E aí nada do IML chegar. Aí eu fiz sinal, parei um carro que tava vindo na estrada. Falei, escuta, a gente tava vindo aqui junto com o rabecão, você não viu? Não, eles estão lá atrás capotado, com as rodas pra cima. Eu falei, eu não acredito. Pegamos o carro, voltamos lá, pois o rabecão tava com as rodas pra cima lá, cara. Um carro fechou ele, e aí ele foi desviar pro morro, e aí a hora que pegou o morro, a roda subiu e capotou. Não pegava sinal do celular, isso já era noite. Aí tivemos que voltar em São Bonifácio para arrumar um telefone fixo para conseguir começar a ligar para a galera. Aí teve que vir um trator para desvirar o rabecão. E o morto lá dentro. Mas foi situação. Passou algum perrengue desse assim? Passei eu já causei um acidente, né? E foi uma coisa um pouco... Nossa. E assim, eu tava chegando em um local de homicídio, eu tava procurando... Eu tava dirigindo esse dia, não sei porquê, geralmente eu peço pro meu agente dirigir. E aí eu tava procurando, assim, daqui a pouco eu vi as viaturas. E aí tinha uma ruazinha que tinha acesso, e aí olhei no retrovisor rapidamente, né? Não vi nada, né? Tava no ponto cego, só fiz assim. Vamos entrar. Ainda fiz assim, só escutei aquele barulho, só vi uma moto voando. Assim, a mochilinha do iFood. E eu tinha... E nesse dia tava tendo... Alguns policiais tinham acabado de passar no concurso público, eu tinha dado aula pra eles em local de crime, eles tinham elogiado a minha aula, esse professor é muito bom. E eu tava me achando, eles estavam todos ali fazendo estágio. Eu falei, não, vou descer aqui. Eles, cara, vão ver que eu sou o cara mesmo. Vou chegar, Levantou o motoqueiro. Cara, levantei o motoqueiro, o guri se machucou. E um homicídio pra resolver. Agora, como é que eu faço isso? Na hora eu já parei o carro, falei, matei o cara, e tem que o outro examinar o outro que tá morto. Mas no final deu tudo certo, o cara tinha só machucado o pé, a gente fez bota tudo no mesmo pacote. Não, o cara tava bem, aí eu, né, paguei pra ele o que devia, né, fizemos procedimentos ali, desse perrengue. Nessa mesma semana, de novo, assim, aí é o que eu falo, às vezes Deus vê que tu tá meio assim, mascaradinho, eu falo, eu vou dar uma... baixar a bola dele, né? Essa semana eu vou botar o Pedro no lugar dele. Isso. Aí era outra turma de alunos, num outro local também, eu cheguei lá... Deu aula, arrebentou... Desci com a câmera, assim, fazendo foto no barranco. A hora que eu subi, assim, um caso bobo, assim, mas escorreguei, assim, pisei. E como eu tava segurando a câmera, não deu tempo. Eu caí de cara no chão, assim, mas eu saí com a cara cheia de lama. Todos os estagiários rindo, assim, meu Deus do céu. Aí é hora da gente dar aquela refletida na vida, né? Olha, humildade, né? Não cabe em qualquer lugar, né? Caramba. Mas, assim, são muitas histórias, né, Danilo? Eu tenho 15 anos de atendimento local de morte. Eu já atendi mais de, sei lá, umas 3 mil ocorrências de morte. Entre mortes e quase mortes, né? Então foram muitas histórias, como eu falei, de falta de segurança, mas troca de tiro, piriri no meio do levantamento, né? No meio do atendimento. Aquela coisa que você vê que não vai dar, aí eu vou buscar um equipamento no carro. E aí demora. Contamina o local do crime. E era não, já isola o carro com fita. Falar, aqui não dá mais pra entrar. Eu não sei o que dá na minha cabeça de contar essas coisas ao vivo. Né? E era uma casa de entretenimento adulto, né? Onde tinha tido uma morte. Não foi essa. Não. É que você teve uma VRC. Uma vontade repentina de cagar. Se fosse pelo rádio ia ser isso, né? Atenção, Copom VRC, Coruja VRC. Código 1428. E aí eu catei um banheirinho lá. E de novo, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Sempre nunca nessa hora tu encontra um banheiro adequado, com tranca e papel higiênico. Nunca tem. Não. Aí é aquela técnica que todo mundo conhece. Por que eu tô falando isso? É o pezinho na porta ou a mão na porta? A mão na porta aqui. Teve folha de caderno também. Não, esse dia não teve folha de caderno. É que o certo é o pé na porta. Botou a mão. Porque o pé já faz a pressão, já ajuda tudo. Pode ser. Ajuda em tudo. Eu vou tentar isso a próxima vez.
Aí eu fiquei ali, aí logicamente, né, uma hora as equipes deram falta de perito, eu tava com problema meio sério. Deram falta, saíram Cadê o perito? Cadê o perito? E eu com vergonha de dizer que eu tava ali. Aí eles bateram na porta e eu segurando que não, vou dizer que sou eu. Só que tava muito estranho, porque a porta abriu um pouquinho e eu oferecia resistência. Cara, é o criminoso. Parece que eu já ouvi essa história. Tem mais um escondido aí. Escondido aqui. E pelo jeito já tá morto há um tempo, porque já o cheiro tá terrível. Olha só, hoje... Se o cara meter o pé na porta, e aí sai ele com o braço quebrado. Meu Deus. Aí eu falei pra pessoa, não, sou eu, já tô indo e tal. Aí voltei, e agora, com que autoridade eu volto pro local? Mas cara, é fisiológico, Pedro. É fisiológico. Melhor coisa que tem é uma cagadinha remunerada. O cara ganha, por exemplo, 100 pila por dia, vamos supor. Isso. 100 pila por dia. Trabalha 8 horas, dá 8 reais, é isso? Por hora? R$8 por hora. R$8 por hora. Mais ou menos. Não dá mais. O pessoal vai fazer a conta. O pessoal vai parar o vídeo e fazer a conta agora. Mas tudo bem. Vamos arredondar as coisas. 120, bota aí. Vai. Vai dar vou botar que dá 10 pila por hora. Vai lá. O cara vai lá, 10 pila por hora, o cara fica 15 minutinhos, o cara já ganhou já deu um dinheirinho. 2,50. Já ganhou 2,50. A melhor coisa que tem é a cagadinha remunerada. Olha, falando... Hoje a gente contou várias histórias interessantes, né? Sim. Essa aqui não vai ser um corte, né? Eu espero que não, né? Claro que não, né? Claro que não, né? O editor... Eu já tô pensando na manchete, nos highlights. Tanta coisa interessante pra falar, exatamente. Né? Pedro faz uma cagada no local de crime. Contamina o lençol freático de Santa Catarina. Mas nesses perrengues assim de local, cara, uma vez chamaram para atender um furto numa residência, né? E aí falou, passou o endereço lá. Beleza, a gente foi atender e o bairro, a gente começou a entrar na rua e o bairro foi começando a ficar estranho, né? Foi começando a ficar um lugar mais complicadinho assim. Aí fui entrando, parei. Eu bocejando aqui. Vai tudo aparecer no corte, tá? Tentando esconder. Aí foi começando a ficar estranho, mas tudo bem. Paramos na frente do endereço lá. Saímos, batemos palma, nada de sair. Aí fui até lá na viatura, dei um toquezinho na sirene lá, né? Pra pessoa ouvir. E nada, cara. Aí... peguei o telefone, liguei na delegacia. Falei, poxa, a pessoa não estava esperando a gente aqui? Você passou o endereço? Não, olha, saíram daqui, foram para casa, estão te esperando aí sim. Falei, cara, não tá, tô aqui no endereço tal. O cara falou, meu Deus do céu, passei o endereço do bandido pra ti, cara. Eu tava batendo palma na frente da casa do bandido com a viatura e tudo. Nossa aí senhora. O cara pediu 1000 perdões e tal, aí... Não o bandido, né? Não o bandido, o cara da delegacia, o bandido não tava em casa. Provavelmente o bandido olhou e falou assim, esse cara sozinho aqui, ele deve ser o Rambo, né, cara? Eu não vou sair. Cara, não vou sair. Ele aqui sozinho, batendo palma na minha casa. Voltamos do nosso intervalo, tivemos um probleminha técnico aqui. Vocês vão ver depois, né? Vai aparecer muito de outra câmera que a gente... Perdemos uma parte da filmagem, mas tá tudo 10, tem bastante coisa. A estrela hoje é o Pedro, né? Então vai aparecer bastante o Pedro. Mas a gente tava falando de perrengues que a gente passou no local de crime, né? Você tava contando de algum perrengue que teve aí? Dá pra dividir eles em assuntos, né? Em assuntos. Perigo de vida... perigo sanitário, o que mais? Não, ele contou o perigo sanitário agora, né? E o de vida também, que ele tem o do tiro lá, que ele quase tomou. Não, mas deixa eu contar uma então, de uma ocorrência que a gente foi atender. Você vê como é que é o lance da perícia, né? Muito tempo atrás, aliás, confere aí, tá gravando, né? Muito tempo atrás, teve uma quadrilha, talvez, um grupo ali, uns 4, 5 jovens, se reuniram para fazer furto em residências de alto padrão aqui em Floripa e tal. E aí, na época mal tinha começado rede social, né? Não sei nem se era que rede social que era. Mas aí eles ostentavam nas baladas, nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, tinha vários casos que a gente já estava atendendo que era essa quadrilha. E aí, um fato interessante é que eles passavam tempo dentro das casas e comiam as coisas da geladeira da pessoa. Fazia um lanchinho durante o ninguém assalto. É de ferro, né? Aí, começamos a pegar impressão digital. Na caixinha do suco, no copo que o cara tava tomando, na embalagem de margarina, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, quando começou a chegar o nome dos suspeitos, a gente foi ver e bateu com um deles
que era o gordinho da turma. Então o cara, durante a ocorrência, dava fome. Claro. E ele saía manuseando tudo lá e... Não disse que o peixe morre pela boca? Ferrou com os colegas. Caso peixe-boi. Nesse Porra, caso. tá louco. E caiu porque não deu fome no local. Acontece, né? Às vezes o cara abre a geladeira, pô, tem... Coisa boa pra tem coisa comer, boa pra né? comer. Não é margarina, é manteiga. Manteiga, que aí é coisa fina, né? Aí o presunto não é apresuntado, é presunto. Não, o cara Não vai resistir, né? Não é todo dia. cara vai lá, Como é que consegue comer? Não fica nervoso na hora que tá fazendo? Consegue ficar tranquilo a ponto de você tava fazendo uma refeição que eu não sei. Pois Eu não é, sei. É Não, vou me gordinho. comprometer. Eu não sei. Como é que né? é isso? Como é que é invadir a casa dos outros e comer? É que as pessoas de bem, né, cara, a gente se sente muito mal quando tá fazendo uma coisa errada, assim, né? Uma coisa dessa a gente jamais faria. Mas o cara tá acostumado a transgredir, ele já não tá nem mais aí, assim, sabe? Sim, não esquenta a cabeça, né? Então, Eu acho que o costume também, né, do cara... Mas eu penso assim, ó... nunca aconteceu também de eu ser assaltado, né, com a pessoa com uma arma de fogo, aquela coisa... Só que na minha cabeça sempre vem a questão de passar tranquilidade. Porque eu não sei se aquele cara tá com mais medo do que eu, só que ele tá com uma arma de fogo na mão. Então, tipo, no nervosismo pra ele puxar o gatilho, né, fazer qualquer coisa, então, tipo, eu já penso nessa questão, tipo, de estar sempre tranquilo. Finge naturalidade. Não, porque já geralmente... fui assaltado 1000 vezes. Não, tá porque aqui geralmente carteira. quando acontece comigo alguma situação, tipo, de emergência, eu fico tranquilo. Então, tipo, eu já penso o seguinte, eu às vezes brigo assim, ó, entra no carro rápido, porque tem gente que vai indo pro carro, Isso. vai caminhando, aí abre a porta, aí bota um pé pra dentro, pra depois botar o outro. Não, entra no carro rápido, né, já vou olhando de longe se tem alguma movimentação perto do carro, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que são segundos, né? Não pode ficar dando bobeira, Não, né? pode ficar dando bobeira. Ontem a gente recebeu um cadeirante no outro podcast e ele contando que ele tinha acabado, tipo, tinha recém comprado um Citroën Picasso automático, que a marcha era aquela no volante, eu acho que era o C4, o Gran Picasso, que a marcha era no volante, né? E ele tava ali em Capoeiras e quando ele foi olhar pro lado, o cara já com a arma na cabeça. O cara desce, ele falou, não tem como eu descer. Cadeirante, né? Não tem como eu descer. Daí o cara, por quê? Sou cadeirante. Aí o cara olhou a cadeira atrás, no banco de trás do carro. Nisso, quando ele foi conversar com o cara, já entrou outro no banco de trás. E o cara deu a volta e sentou no lado dele. Não fala nada, só dirige. Resumindo assim a história, né? O cara, eles foram tentar roubar uma BMW, não conseguiram roubar a BMW e estavam fugindo do local porque a BMW começou a disparar o alarme. E daí ele, tipo, foi aquela questão do tá no lugar errado na hora errada. Aí o cara não sabia dirigir o carro com aquele câmbio, sabia dirigir o câmbio automático normal, mas aquele ali, o cara não, no nervosismo do cara, ele levou os caras até Sangão. Caramba. Que vinha um outro cara do Rio Grande do Sul para pegar o carro. Então, tipo, era uma rede já que fazia assim, eles roubavam o carro aqui e levavam para o Rio Grande do Sul. Então, eles faziam esse trajeto. Então, tipo, ele falou que ele estava saindo da academia ali do Sesc no Estreito. E daí foi naquela região ali onde tem o INSS, na Ivo Silveira, que o INSS está desativado ali. Foi bem naquela região ali e ele tava lá meia-noite em Sangão. A família desesperada, porque os caras desligaram o telefone, aquela coisa toda. Você viu uma bobeirinha, né? Uma bobeirinha. Tá ali... Agora, falando em caso onde a pessoa se entrega, que a gente falou do gordinho ali, que deixou a própria impressão digital, né? Mas eu fui atender uma vez um caixa eletrônico, que o pessoal furtava bastante, né? Aí eles vão com um maçarico, queimam ali, né? Pra abrir o cofre do caixa eletrônico. Então, aquilo ali incendeia, sai fumaça, aquela coisa toda. É um local já muito difícil, porque essa fumaça toda acaba prejudicando a questão de impressão digital, é difícil de pegar, né? A própria câmera também. A câmera. Então, mas nesse caso que eu atendi, quando eu estava fazendo o levantamento, eu percebi que tinha um sensor de fumaça no teto, era inclusive um caixa dentro de um hospital, né? Só que o cara, para não disparar o sensor de fumaça, sabe aquelas tampas de bolo? Você cobre o bolo assim, ele usou aquilo, colocou adesivo ali e protegeu o sensor de fumaça.
Pois a hora que eu tirei aquele sensor, tinha uma impressão digital, coisa mais linda, pelo lado de dentro, que o cara tinha manuseado tudo, pregou e ele mesmo protegeu a impressão digital que eu precisava para conseguir e bateu no cara, realmente, trouxe o nome dele. Então, escuta essa aqui que eu atendi lá no começo da minha carreira, lá no interior. Furto a caixa eletrônica também, nessa época tava bombando, assim, né? Os caras, uma quadrilha especializada ali, né? E aí o sujeito foi fazer, ele fez o quê? Ele viu a câmera e aí ele pensou, vou tampar a câmera. Ele usou o chiclete que ele tava mastigando. Parabéns. Foi até a câmera, Parabéns. botou o chiclete e pressionou. Aí ficou, então, a imagem dele, o DNA no chiclete e a impressão moldada Ele assistiu muito Missão Impossível, né? É o pacote completo. Assim. Pacote completo. Levou o prêmio. É o kit, né? O kit perícia. Já deixa tudo. Só faltou deixar a carteira de identidade. Se tivesse um prêmio no presídio, esse cara foi o premiado do ano ali, né? Chegou, ganhou os parabéns. Mas existe muito, assim, muita displicência dessa galera, assim, sabe? Ainda bem, né? Ainda bem. Que acaba caindo por bobagenzinhas. Facilita o nosso trabalho, né? Porque, assim, não quer dizer que se fossem quadrilhas especializadas que não haveria sucesso também nas investigações, né? Porque a nossa Polícia Civil aqui é muito competente, assim, a perícia criminal aqui no nosso estado também está bastante avançada em termos de Brasil, mas a maioria absoluta cai porque... A gangue da Marcha Ré, você já investigaram? Lembro. Da Marcha Ré? Eu lembro que roubava loja, né? Então, eu tinha uma loja de carro com meu irmão, os caras... E foi acometido pela gangue da Marcha Ré. Pois é, o pessoal começou a instalar uns ferros na frente da entrada, assim, depois para o carro. O meu irmão pegou, comprou uma arma, né? Mas você tem que ficar dormindo lá no local. Não, mas era embaixo da casa dele, né? Daí, tá. Então... mas aí tu dá um tiro num desgraçado desse, cara. Não, nunca mais aconteceu, né? Nunca mais aconteceu, a loja mudou de lugar, então daí, tipo... Mas que o que aconteceu? Os caras foram na padaria para roubar a padaria. Só que na hora que eles estacionaram na padaria para ver como é que tava a movimentação, o padeiro ligou a luz lá dentro da padaria. Daí eles foram pro local mais próximo, que daí era a loja. Foi azar, então. Era loja de carro, levaram um óculos falsificado que eu tinha. Não levaram nem um computador. A gente falando em produzir prova contra si mesmo, o cidadão se entregando aqui. O descaminho, né? Um óculos falsificado. O senhor sabe Segunda linha. Segunda linha, isso. Inclusive é o setor que o Danilo trabalha hoje, né? Isso, Messiologia, que analisa esse produto falsificado. Aliás, esse bonezinho aqui a gente vai levar antes de... Não, esse aqui é produção própria. Esse aqui tem nota fiscal, tudo tem nota fiscal. Esse aqui eu comprei lá no Rei dos Bonés. Ô, Pedro, diga. Não, eu ia falar de uma outra situação que não é engraçada, é triste, inclusive. Tá. Mas a gente, na perícia criminal, a gente se depara com várias situações, as mais diversas possíveis. É uma escola de vida, realmente, assim, sabe? Tanto que muitas vezes, quando eu tô começando, o ser humano tem mania de reclamar, né? Porque não tenho a casa que eu queria, porque não tem... Aí você vai no local... Assim. Aí você vai no local, cara, vê como muitas pessoas vivem, aí eu volto pra casa, nossa, cara, eu tenho muito mais do que eu preciso, assim. E aí você se depara com várias situações bem estranhas, assim. Eu me lembrei de um caso bem simples, assim, do ponto de vista pericial, era um casal e onde o senhor, o marido, se tirou a própria vida, já tinha uns 80 anos, e a mulher, eles eram casados há 60 anos. E a mulher ficou sozinha, e aí nós recolhemos o corpo, tá, na hora de ir embora, ela veio pra nós, assim, pegou na minha mão, pegou na mão do outro, da menina do ML, e falou assim, vocês não vão embora, né? Porque eu tô sozinha aqui, eu não tenho mais ninguém, fica comigo. Claro, ela tava meio perturbadinha, assim. E aí começou a chorar, e tinha outra ocorrência pra atender. Porque eu juro a você, se não tivesse essa outra ocorrência, eu falava, vamos sentar com ela, vamos comer um bolinho ali, a senhora faz um café pra nós, vamos... E ela chorava, cara, não, por favor, não vai agora, minha família tá vindo. Cara, todo mundo encheu o olho de lágrimas, assim. E eu tive que dizer pra ela assim, senhora, infelizmente, a gente precisa ir. Aí ela chorou, aí a gente chamou uma vizinha. Então são coisas assim que te tocam, assim, sabe? Sim. E aí tu vê, enfim, ao mesmo tempo que você tem uma empatia gigante por um ser humano ali que tá... Daqui a pouco você vê uma coisa bizarra, assim, sabe? Coisa de pedofilia e necrofilia, então... Mas eu sou um cara, só arrematando esse pensamento aqui, eu sou um cara muito otimista com relação às pessoas. Eu detesto quem vem com os papos assim, eu prefiro os animais do que os seres humanos. Cara, você tá numa micro bolha assistindo da Atena o dia inteiro, é óbvio que você vai ter a impressão ruim das pessoas. Exatamente. A maioria de nós aqui não matou ninguém, não roubou ninguém, não passou a perna em ninguém, sabe? A maioria das pessoas é boa.
quer o bem, sabe? Maioria que você diz assim, a gente tá em 4, pelo menos 3 não fizeram isso, é? O senhor está fazendo uma confissão aqui, é isso? E É estatística, é maioria. Eu não tenho nada na minha ficha. Vamos pegar o CPF de todo Pode mundo. puxar o CPF agora. Puxar a capivara de cada um aqui. Eu penso o seguinte, tá? A grande maioria dos... E se tem, já prescreveu. Pronto, começou. Assim, ó, isso é uma coisa que eu nunca fiz, nem voltarei a fazer, né? Eu acho que a grande maioria dos males que há não é um mal pelo mal. É mais um conflito, sabe? Eu quero uma coisa, você quer outra, e aí a gente entra no embate. Existe o mal pelo mal, existe. Mas eu acho que a maioria são interesses que são conflitantes. Às vezes sim, uma imaturidade de um egoísmo de outro. Mas a humanidade em si é uma espécie diferenciada, é uma espécie boa. Ah, mas tem guerra. Cara, sempre teve guerra. Sempre teve... Eu sou um cara otimista com relação à humanidade. Mas falando em otimismo, então vamos mudar o clima do negócio que tá pesado, né? Falar de assunto bom, então. Que é cadáver em decomposição. Cara, é um negócio terrível, né? Como é que você encara essa daí? Eu não encaro. Eu no local eu uso máscara. Uhum. Tem colegas que não tem muito problema com isso. O pessoal do MBL. Tem uma galera que vai sem? Tem. Caramba. Mas também tem uma galera que, eu vou sem, chegando no local, começa a golfar. Eu falei, tá, então não te faz. Isso. Mas tem um colega lá nosso ali do IML que o cara encara tudo. Ele vai sem máscara, ele vai na cara da coragem. Caramba. Eu não tenho muito problema com o V. Obviamente não é uma coisa agradável, mas o cheiro me incomoda bastante, assim. Então eu tenho uma latinha de Vic, né? Já aproveitando o patrocínio. Bota no bigode. Passo aqui no torno do nariz e boto uma máscara com filtro em cima. Aí fica... De vez em quando ele entra um pouquinho, eu tenho barba, né? Não veda bem. Então... Passa a Vic aqui. Passa a Vic em tudo. O cara sai respirando perfeitamente depois. Mas o que acontece é que a minha mente já associou Vic a cheiro de cadáver. Quando eu sinto o cheiro de Vic hoje, eu já fico olhando, cadê o presunto, né? Me dá um negócio ruim, sabe? Eu já fiz a associação. Você sabe que eu tive uma ocorrência que eu fui atender. Inclusive tinha uns peritos se formando, né? Então quando eles estão em formação, eles têm que fazer um estágio com a gente no local de crime. E nesse dia, então, tava o auxiliar, né, o agente, e tinha mais 2 peritos na viatura. Então, fomos em 4 lá, fora o pessoal do IML, né? Mas aí, justamente, eu usava aquela máscara também, que tem filtro químico, 2 filtros, assim, cara, você não sente nada. E por não sentir nada, você fica muito à vontade no local. Você demora mais, você não tá sentindo nada. E a gente tava lá, era um apartamento, verão, o cara já tava em decomposição, já tava os líquidos ali se espalhando e tal, mas todo mundo de máscara, numa boa. Então a gente olhou o medicamento que o cara tomava, olhamos um por um, fizemos didática coisa para explicar para o pessoal que estava ali. Chegou um momento da ocorrência que deu uma coceirinha e eu fui ajeitar a máscara. Na hora que eu ajeitei, entrou o cheiro. Falei, cara, tá pior do que eu imaginei que tivesse, né? Mas tudo bem, acabamos de fazer o levantamento ali. Aí a gente saiu, é tudo paramentado, né? A gente coloca aquele avental, coloca touca na cabeça, aquela coisa toda. Mas quando a gente saiu, tiramos aquilo tudo, entramos na viatura, cara, a gente não conseguia ficar dentro da viatura, tava todo mundo fedendo, tanto tempo que a gente ficou ali. Aí a gente teve que vir de porta aberta, lembra Ace Ventura, de janela aberta, todo mundo assim com a cabeça para fora da janela para conseguir respirar, porque dentro da viatura ele tava terrível. Impregna na roupa, impregna dentro do nariz. Pode, né? Nariz. Como pode um cheiro tão... Você fica um tempão sentindo assim? aquele cheiro depois, né? Mas não acostuma? Eu acho porque que assim, o corpo podre... Não, eu não digo não acostuma, tipo assim, cada vez que tu vai chegar no local, tu vai sentir aquele coisa. Mas, tipo, tu passar muito tempo ali, de repente, tu não te acostuma. Cara, é muito forte. Você deve ter passado já em algum lugar na rua que tinha um cachorro morto, um bicho morto, assim, e a carniça já é grande. Agora, você imagina uma pessoa 80, 90 quilos, cara, é muito material em decomposição. Mas o cheiro é diferente. Não tem nada que se iguale. O cheiro da carniça de um animal em decomposição, o cheiro de uma carne podre, não tem nada a ver. O cheiro do cadáver humano em decomposição é totalmente particular. E eu vou te dizer, eu não sei nem como me expressar com relação a isso, assim, porque eu não consigo explicar com palavras. Não é dos piores cheiros, mas é o pior cheiro. Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, pisar no cocô de cachorro é um negócio... É um papo light, né? É um negócio... Não, a filmagem assim vai sair só assim... Quem estiver jantando agora, joga 5 minutinhos pra frente, vai dar bom. É um cheiro mais forte. O do cadáver humano não é tão assim, mas
por ser humano, acho que a gente se identifica, eu acho que é uma coisa que é muito repulsivo para nós humanos, assim. Então, e assim, não é só o cheiro, né? O cadáver, ele produz um chorume que se espalha pelo chão, então para tu se aproximar do cadáver, tu tem que pisar naquilo. Aliás, eu me lembrei de uma cadáver coberto de larva, nós terminamos ali a ocorrência. A Simone já não ia servir para esse trabalho, porque... Hakuna Matata. Viscoso, porém gostoso. E aí a gente saiu dali e, por incrível que pareça, acredite, senhor, a gente foi almoçar. Tranquilo, que daí passou um tempo, respira ali e tal. Já saiu o cheiro do pelinho do nariz, né? Do Vicky Vaporub. E era, por exemplo, assim, um domingo, 4 da tarde. Você não encontra mais nada aberto pra comer, a não ser o quê? O shopping. Fomos no shopping. Sim. Aí tô na praça de alimentação lá, já tava comendo, daqui a pouco eu olho pro meu pé, assim. Ai, que horror. Uma larvinha, assim, andando em cima do meu pé. Caramba. Aí eu falei, meu Deus. Aí só dá aquela sacudinha. Aquela batidinha, Faz assim, chuta já pra lá que não é meu. Cai no prato do amiguinho. Trouxe prova do crime. Trouxe prova do crime. Então acontece bastante. Aliás, por falar em prova de crime, você sabe que já houve sucesso de se extrair, por exemplo, substância química ou veneno, né? Que foi aplicado a uma pessoa, que foi ministrado a uma pessoa para cometer um homicídio, extrair de dentro da larva. Porque o corpo já estava muito em decomposição. Se coleta uma larva, macera aquilo, manda lá para o laboratório, eles conseguem extrair, às vezes, ali um raticida, alguma coisa que... Aí é fenomenal, né? Aí os caras Mas aí arrasam. a larva não morre? A larva morre, você macera elas, você bota elas... Não, digo antes, Com quando veneno? vocês com veneno. Não, às vezes não. Não, mas aí cai por terra porque o pessoal tinha aquela técnica de matar pernilongo assim, né? Você bebe o SBP e o pernilongo te pica e morre, não é? Mas não dá certo. Isso aí é desculpa de bebum pra beber qualquer coisa. Então não dá certo, Ismael. Não dá Perdemos essa... Algumas substâncias que você consome retardam, de fato, o crescimento bacteriano ali. Né? Uma pessoa que toma muito antibiótico, está muito doente, você mata toda a sua flora bacteriana e a decomposição ela começa de dentro para fora. Né? Começa com as tuas bactérias do intestino, que vão aparecendo as manchas verdes abdominais aqui. Depois vem a fauna exógena ali, né? Vem... A cara da Simone é demais. Vem as moscas. Hoje ela nem... A gente ia sair daqui, a gente ia parar ali e comer um cachorro quente. Não vai rolar. Não vai rolar. Pra vocês verem que ontem eu tava assistindo aquele programa... Botched. Não esse, aquele da doutora Peter Lee, que é o que ela tira umas coisas da pele A rainha da dos pessoa. escravos. Dos Rainha dos escravos, escravos. isso. Isso. E eu tava uma comendo gosma. gelatina. Eu não vejo. Eu tava comendo gelatina e ela tava lá tirando umas coisas, umas perebas da que ela pele não do vê. cara. Aí eu disse, não, vou trocar de canal porque não tá dando certo. Eu gosto de ver reforma de carro, que daí não tem essas Eu coisas. gosto de ver aquilo, mas não comendo algo. Reforma de carro. É um pouco demais, é um pouco desnecessário. É, Desnecessário, Tá, e assim, de equipamento, como é que é o equipamento do perito que vai pro local? Tem umas coisas interessantes ali na viatura? A gente tem bastante coisa interessante. Ultimamente a gente recebeu uns equipamentos bastante tecnológicos, bastante moderno. O mais moderno de todos agora é um scanner 3D, que ele é um equipamento fantástico, assim. Não só pelo produto dele, mas pela praticidade. Não é uma coisa que você tem que ficar ali lendo o local, escaneando o local. É 2 minutos, você faz, por exemplo, se você quiser escanear essa sala aqui, faça uma tomada daqui, umas 4 tomadas aqui, você escaneia a sala toda. Qual é a diferença que isso dá com relação a uma fotografia? Se eu fotografar o Danilo e a Simone daqui, eu vou estar vendo esse plano aqui. Se eu escaneio, eu vejo toda a parte de trás dos dois. É porque a foto não é tridimensional, né? Exatamente. Então, e tem uma série de ferramentas ali. Depois eu consigo medir a distância que um estava do outro. Tem uma série de ferramentas interessantíssimas. O drone, que ele te dá uma perspectiva de cima, né? Porque o acidente de trânsito, você está mergulhado na cena. Isso. E você, às vezes, você não consegue ver. O que aconteceu aqui? É quando você sobe o drone e vê de cima, você se afasta, né? Aquele efeito overview, né? Aí consegue entender. São coisas que melhoraram bastante o nosso resultado, né? Mas eu vou lhe dizer, e você sabe disso, né? Basicamente, a maior ferramenta do perito é cérebro, prancheta, caneta e uma máquina fotográfica. Com isso aí você faz... O olho treinado, né? O olho eu vou dizer que eu tenho... O olho de águia. O olho de águia. Eye of the Tiger, né? Cara... E claro, né? Uma certa... Tem que ter paixão pela coisa. Não dá pra fazer... Eu já vi colegas do Brasil inteiro que não querem estar ali, eles querem ir embora logo. Então o cara quer fazer de qualquer jeito. Eles estão usando ali como trampolim para o próximo concurso. Alguns, isso, né? isso. O que eu peço, pelo amor de Deus, a quem estiver ouvindo, não façam isso. Beleza, alguns cargos que você faz um trabalho administrativo, burocrático ali,
tranquilo você fazer, tô estudando para o cargo de juiz, enquanto isso eu vou fazer aqui, sei lá, trabalhar no TJ como técnico ali, beleza. Mas a perícia criminal, juntamente com outras áreas da segurança pública, segurança pública, a medicina, o próprio sacerdócio, né? O padre, por exemplo, vou repetir a palavra, isso tudo é um sacerdócio, é uma dedicação. Se você estiver aqui como... Não que você não possa trabalhar 15 anos como perito e depois alçar outros, mas pelo menos esteja presente, ele faz o teu melhor. Até porque tem demanda muita experiência. E investimento também do próprio Estado, né? Exatamente. Imagina o Estado, o quanto que o Estado já investiu, né, no cara, para ele ficar ali um aninho, Isso. 2 anos. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. É uns 6 meses só de treinamento, né? Exatamente. Porque tem a academia de perícia antes, tem o estágio, aí você começa a pegar experiência nos exames, então só de tempo... Hoje você sabe que na Polícia Civil tem uma lei que, por exemplo, se você sair antes do estágio probatório, ou seja, antes dos 3 anos ali, que te confere militar a também estabilidade, tem essa agora também. Você precisa ressarcir o Estado. O Estado. É cobrado o treinamento que você recebeu, né? Você recebeu. Para evitar esse trampolim que exatamente. você faz. Sabe mas qual quando o cara passa, o Estado investe, você gasta uma grana, agora eu não quero mais. Sabe? Mas o kit é um palito de dente, um Ray-Ban aviador, Ray-Ban aviador. E um rolo, no caso do Pedro, um rolo de papel higiênico. Você fica no porta-luva, né? É um porta-luva. Existe o kit polícia raiz, né? Que é assim, 3 empréstimos consignados, 5 ex-mulher, esse aí é 4 procedimentos administrativos. Sabia que esse aí o cara recebe o selo. Não, tu sabia dessa aí? Não, que eles botam assim, ó, botam um oficial e botam um soldado. Eles botam o oficial e soldado aí. Soldado. 3 ex-esposa, 4 pensão... 6 empréstimo consignado, carro com a prestação atrasada, vai botando um monte de coisa. E oficial, um filho. Um filho, uma esposa. Mais tranquilinho, né? Ô Pedro, e o luminol? O pessoal vê na televisão, geralmente aparece, né? Você espirra ali, aí onde tem mancha de sangue, aí fica luminoso, aquela coisa toda. Dá pra comprar esse luminol? Dá pra comprar? E aí? Pessoal que vai em motel... Espirra assim, espirra pra tudo quanto é lá. O luminol, ele é um reagente para sangue, né? Diferentemente do que o pessoal pensa ali, não é para outros fluidos biológicos, né? O outro é só a luz negra, já pega. É só a luz. Existem alguns comprimentos de onda que revelam ali as manchas de sêmen. Não seria muito útil utilizar isso dentro de um motel, né? Porque eu acho que, por razões óbvias, né? O pior é se tu vê num lugar ali atrás da televisão. Não é possível, não é possível. Pensa na mira do cara. Mas o luminol, ele é um reagente para sangue. E sim, ele é utilizado bastante. Aliás, eu vou fazer um exame... Estou de plantão amanhã, vou fazer um exame amanhã. E ele visa revelar sangue que foi limpo, né? O que não foi limpo, eu tô vendo, não preciso de nenhum reagente. Claro. Mas o sangue que foi limpo, foi oculto, ou que, por exemplo, tem respingos muito pequenos numa cortina como essa, escura, não vou conseguir ver, aí eu borrifo o luminol e ele brilha. E ele, de fato, dá uma reação de quimioluminescência bastante interessante, bastante bonito, mas não é como a gente vê lá no CSI, que o cara borrifa de dia e o negócio chega a brilhar. É uma reação fraca, você precisa apagar as luzes, acostumar teu olho, né? Mas é uma ferramenta bastante interessante de investigação também, né? Bastante didática, inclusive, e instagramável. Hoje nessa era de Instagram, né? As pessoas não sabem, mas já faz uma selfie lá. Né, Simone? As pessoas, eles já viram os dois. Tanto o Pedro quanto o Danilo, eles já viram. Viram o quê? Vocês dois na televisão. Na propaganda da polícia Não, os caras fazendo uma balaca. Atores. Não, e a luz igual do CSI. A luz, pá, não é. Fumacinha. Eu estava lá no dia da gravação, eu vi como é a fumaça saindo. O que o Ismael tá falando aqui, gente, vamos contar pro pessoal saber. Bota no YouTube aí, propaganda da Polícia Científica. Santa Catarina. O Estado fez uma campanha, porque o Santa Catarina é considerado o estado mais seguro do Brasil, tal. Então teve um vídeo para cada instituição da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Polícia Científica. E eu e o Pedro fomos selecionados pelo no casting dote artístico, né? Deve ser, né? O Pedro passou maquiagem aquele dia, tem que contar para todo mundo. Um pozinho, né, Pedro? Todos passamos, né? Para tirar o oleosidade da pele. Inclusive o Danilo também passou. Para tirar o brilho. Esse brilho que vocês estão vendo aqui, ó, não tinha no dia. Mas foi muito legal acompanhar aquilo, porque é a primeira vez que eu tive essa experiência de estar numa produção mesmo, né? Sim. Com, cara, equipamento de tudo quanto é tipo. Muito legal. Foi muito bom. A Simone acompanhou, né?
Foi bem massa. E o resultado, assim, é claro, aquilo tem que ficar bonito. Aquilo que a gente estava falando no começo aqui, naquela sala lá do CSI, com um monte de gente trabalhando. A gente fez uma encenação daquilo, né? Eu mostrando para você o resultado, e alguém passando atrás com papel à noite, né? Mas, claro, aquilo tem que ficar bonito, tem que ficar, né, visual, né? Porque é uma propaganda que vai para televisão. Que graça teria mostrar eu uma folhinha de papel escrevendo, né? Então aquilo tinha que ficar... Mas o interessante é que, assim, a filmagem foi feita numa sala lá. E no vídeo ficou muito mais bonito do que é na vida real, né? Então, porque tinha uma luz... Porque a TV é uma mentira, né? Tinha uma... Isso. É que talvez esteja faltando capricho pra nós, né? Exatamente. Homem é aquela coisa, liga no computador, bota umas folhas aqui e tá trabalhando. Você já sabe, né? vocês têm que botar uma lâmpada mais... Um climinha mais legal, uma lâmpada verdinha, azulzinha. Meu amigo, mas aí o assim, bullying né? vai comer solto com a gente, cara. Porque polícia é tudo assim, cara. Os caras não vão deixar barato. Eu sei. Teve uma vez que a gente chegou numa ocorrência e aí esses estagiários, os que são peritos recém-aprovados, eles são bem diferentes dos peritos, dos polícia raiz de antigamente. Uma chuva, todos PM na chuva, desceram todos de guarda-chuvinha, assim. Não. Rapaz. É pedir, né? Aí é pedir, Eles né? pediram. Os caras de guarda-chuvinha era uma garoinha, assim, não era uma chuva torrencial. Gente, e nós estamos no adiantar da hora aqui, né? Tem mais alguma história pra contar aí, Pedro? Meu amigo, se puxar pela memória aqui, Hora né? de ser cancelado agora, hein? Capricha agora pra aquela... O último prego do caixão. Pra dar Exatamente. Então, como a gente estava falando aqui antes do episódio, o meu medo de cancelamento são com Sim. 3 entes, né? Primeiro com Deus, né? Que significa a minha moral, né? Eu quero estar bem com Ele, né? Depois com a minha filha, né? E com o meu empregador, né? Que é o governo do estado. Tirando esses 3, eu não tenho muita preocupação com isso, porque eu tenho uma alma boa. Eu nunca estou aqui para ofender as pessoas. Às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra. Você falou do gordinho que comia. Sim. Qual que é o problema? O cara é gordinho, o cara comia. Ninguém está dizendo que o gordinho é pior do que o outro. Sabe? Exatamente. Acho que tem que sempre ver... Tô aqui pra defender a classe. Exatamente. Você tem que ver qual é a intenção que está por trás disso. Assim. Você está sendo maldoso com aquilo? Não, a gente faz brincadeira. No local de crime, a gente acaba falando algumas coisas. Claro, para... né, enfim, trazer um pouco de leveza para aquilo, mas ninguém faz piada com cadáver, a gente é muito empático, a gente sabe que às vezes a perícia criminal, muitas vezes, se não todas, é a última voz da vítima ali, seja ela bandida ou não, porque tem muita gente que fala, mas o cara era mala. Eu falei, cara, é um ser humano, tem mãe, tem família, e tem uma outra coisa também, né, se você pegar, morreu um bandido aqui, mas se você pegar o outro, são 2 que são tirados de circulação, né, um porque tá morto e o outro porque tá preso. Então a gente não faz essa diferenciação, trata todo mundo igual e sempre com respeito. Então, mesmo assim, a gente corre o risco de ser cancelado. Né? Exatamente. Tudo bem, fiquem à vontade. Mas, gente, então, a gente tá chegando no momento dos abraços, né? Vou mandar uns abraços aqui, mas não é entre a gente, não. O Pedro tá acostumado. Falou abraço. Memória muscular. Eu sou um cara amoroso. Memória muscular. Mas eu quero mandar um abraço pro pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. Lembrando que a nossa rede social no Instagram, @DidosPodcast. Também tem o YouTube, provavelmente você tá assistindo a gente, né? Se inscreva aí no canal. Temos no TikTok, que a gente tá para todo o Brasil agora, né? Não, todo mundo, né? Para todo mundo, para todo lado a gente tem o material, quem quiser assistir pode assistir. Um abraço então pro Ulisses Azevedo, um abraço também pro Sérgio Vanderlei, pro Marcos Bittencourt, pro Laete Pimenta, pro Difan Oliveira e pro Moaldeci, que ele é lá do Rio Grande do Norte, ele trabalha como bugueiro. Aquele pessoal que fica levando a galera assim, só paisagem bonita que ele posta lá, verdade. Coisa top. Trabalho ruim. Dá até aquela invejinha, eu vendo cadáver aqui e o cara lá, só no bug. Mas Ismael Melo, abraços para mandar. Eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo e principalmente aquelas que vão nos assistir, porque cada dia que passa, o Instagram tá conseguindo e tá subindo. Tá entregando, tá subindo cada vez mais seguidores. Então eu peço para que você compartilhe, curta, mande para os seus amigos o link do nosso podcast e mandar um abraço para uma pessoa que vai aí permear nossas idas e vindas também. O Max, que ele tem um podcast que é o Podmax. Olha que legal. Já estou conversando com ele. A gente também está conversando com outras pessoas aqui, porque eu acho que é importante a gente
expandir esse mercado aqui na grande Florianópolis. Essa troca de ideia, de experiência, exatamente, né? Porque São Paulo é tão forte, no mundo todo é tão forte essa questão, por quê? Porque a gente está aqui conversando, trazendo assuntos. A gente falou de carro elétrico na última vez, o pessoal copiou a gente do Ticaracaticast. Já gravaram em seguida. A gente mandei pro Danilo, mandei pro pessoal essa semana no grupo, estão copiando a gente. Não, mas é interessante a gente ter essa troca, e eu acho que trazer isso para cá, né, para a grande Florianópolis, onde a gente pode oportunizar que as pessoas falem sobre isso, acho que é muito bacana. Vai ser bem legal, né? Simone Henrique, os abraços, Simone. Eu quero mandar abraços para todos os nossos seguidores e especialmente para o nosso querido Daniel, que não pôde estar aqui hoje. Daniel Andrade. Daniel tá com churril. Piriri, né? Piriri. Tadinho. Grande abraço. Nosso convidado, perito Pedro Bonassis, que vai mandar os abraços dele agora. Bom, meus abraços vão para todos os ouvintes aí, né? Para vocês três aqui. Agora assistentes, né? Assistentes. A gente taca nos ouvidos também na vista, né, Pedro? E aí, para vocês que me deram a honra de estar aqui, para todos os nossos colegas policiais, e aí todas as polícias, né? Militar, civil, os bombeiros, a polícia penal e a polícia científica, né? Que fazem um trabalho essencial para a sociedade e que são muito injustiçados, porque ninguém gosta de polícia, né? A população bate na polícia, a imprensa bate na polícia, às vezes o judiciário bate na polícia, a polícia bate na polícia, o bandido bate na polícia, mas quando precisa, quem é que as pessoas ligam? É pra polícia. Pra polícia. Então, Eu achei que ia falar Ghostbusters. Não, pensei que era Chapolin Colorado. Então, um abraço para todos os colegas e parabenizar porque a gente tem uma segurança pública excelente. A propaganda da qual a gente estava falando, ela faz jus, né? Aliás, as polícias fazem jus a essa propaganda. A gente é o estado mais seguro. Eu tive recentemente em Brasília, né, conversando com vários colegas. A nossa situação aqui de segurança pública é excelente. Eu tinha vergonha de falar. Quando os caras falam, conta aí quantos homicídios vocês atendem, como é que é a segurança pública? É ok, eu ando na rua, assim... Claro, acontece, mas não se compara com outras capitais aqui. Então é isso, para minha família, para minha filha, e é isso. Agradecer a oportunidade. Muito bem, assim nós terminamos o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado, né? Trouxemos um assunto muito interessante e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!